Muita gente pediu por esse tema aqui e a gente relutou. Dá tempo de cancelar. Exatamente por Até isso. a vinheta. Dá tempo, até a vinheta rodar, É. tecnicamente esse programa não existiu. Por que o VSEC tá falando isso? Porque a gente sabe que isso vai dar estresse. Isso vai dar dor de cabeça. Então vamos lá, roda a vinheta E podemos ter um momento histórico desse programa. É mesmo? De uma derrota de uma, Ímpar. de uma figura que está invicta nesse programa. Se avizinha a derrota de uma pessoa que está invicta nesse Só de programa. pensar já deu calafrios. Solta essa vinheta. Eu não sei aí, o que o Wallace pelo amor de pensa, mas eu Deus. estou dizendo que é possível. É quem eu tava pensando? Você tá falando? Nós vamos fazer isso mesmo? Dá tempo. Acho que Ainda era- há tempo de desistir. Você tá falando do Pelé, Eu tô falando do Pelé. que está invicto não só neste programa, quanto no de Sola 10, que ele também ganhou maiores Também crianças. ganhou, maiores crianças. Você tá falando que o Pelé não vai ganhar o maior Pelé atleta. aqui Não, virou eu falei- concurso, virou nota de Eu corte, falei virou... que é possível Ah, que meu uma invencibilidade caia nesse programa. Não, só pra gente tomar cogitar decisão. isso já mostra Só- a cagada que a gente vai fazer com esse tema aí. Exatamente, Tá? por isso que eu tô falando. Isso aí. Ainda dá tempo de desistir. O pseudo está aí? Tá aí. Está Meio- aí. certo, Está- um pouco chumbado da festa da empresa. Ainda? Está aqui, 48 Ainda? horas depois. Tá esquisito. Mas como é que foi o desempenho do... Não, foi seu? bom desempenho. Bom desempenho? Resenhazinha, dancinha. Diz ele que não tomou Onda, qualquer olha a onda. gota de álcool. Foi a única pessoa na Impossível. festa... Cara, tem uma foto dele que ele tá com os olhos desse tamanho. É impossível ele tá sóbrio. Se não foi álcool, provavelmente foi coisa pior. Foi coisa Acho que é pior. melhor ter sido álcool. Vamos Impossível. ficar com o álcool, com Aqui, a ó. versão do Não, álcool. mas nós vamos Mas fazer vamos mesmo? lá. Qual é Nós o vamos fazer exercício? isso mesmo? Você, Não, quer, cara, você porque- quer alguma coisa do pseudo? Ele tá aqui no meu ponto. Não. aqui. Eu quero que ele saiba se a gente vai fazer o programa. Não, ele porque eu acho confirmou, tá feito, tá Tem que sacramentado. fazer. Ele já fez o esforço de separar os nomes, de colocar ali Foi. o rostinho de cada um, a arte pronta. E 29 hoje, né? O que tudo indica ali, Ou né? seja, É o 29, máximo, né? todas as notas serão preenchidas. Vão ter 3 bonecos desses na nota 1. Cara, vai ser um inferno esse programa. Vai dar errado. Sério, vai ser um inferno. É o seguinte, ordem alfabética também checada, ele me diz aqui. Por ele. Não, e acho que a gente precisa ter uma conversa nossa do que vai ser do que vai ser Chegaram a um critério. consenso antes, né? Olha ele aí. Quanto tempo? 1 minuto e 25. Hoje eu até tirei aqui. 2h26. 2h26. Veio aí o Parreira. Precisamos Você da tem máxima do Parreira. Tem alguma sugestão? Porque eu acho que a máxima do Parreira aqui vai aumentar a cagada. Do critério é não ter critério. Sim. Eu acho que tem que ter. Sim, mas qual critério? Qual lua? Eu tenho- Qual linha a gente vai seguir? Eu Vamos tenho um ver. que é pra mim muito importante, que é a dominância deste ser dentro do próprio esporte. Alguém que a gente olhe e fale assim, esse cara dominou o esporte. Mas também tem um outro ponto que eu vou utilizar. Talvez seja o que eu tô pensando aqui. Vamos lá. Que é a relevância para o todo É isso aí. no o mundo. todo do mundo. Para o Tá. todo do mundo. Então é um mix pra mim entre dominância e Porque às relevância vezes- porque às para o vezes mundo. o cara- às vezes o cara primeiro, pode ser- o primeiro critério é a dominância e dentro da dominância colocar ali uma relevância. Porque às vezes o cara pode ser o Pelé. O cara pode ser o Pelé de um esporte que, sabe, não tem tanta relevância, não tem tanta repercussão. Então a gente tem que pesar isso no caso a caso. Vamos Sim. ver onde é que a gente vai parar nisso aí. Por Vamos exemplo, começar. o Jorge Igor é o Pelé da adoração da música da cantora argentina. Como é Da que é o nome? Vanessa Martín. Da Vanessa Cantora Martín. espanhola. Cantora espanhola. Eu fui vê-la em Buenos Aires. Foi vendo em Buenos Aires, então. Ele é o Pelé. Pelé é Esse o- Eu tô no top 100 dos ouvintes da Vanessa eu diria Martín. que o Apple senhor- Music. eu diria No que o mundo, senhor- no É mesmo? mundo. Eu Top diria- 100 no mundo. Eu diria que o senhor, Sério, eu diria pô, que o senhor é bizarro. top 10 de brasileiros que gostam da Da Vanessa Martins. sem O senhor é dúvida. top 3. Sem dúvida. Mas pro todo, Pro todo não é tão relevante É mais ou menos isso. outros grandes nomes da Cara, música. excelente. é um bom contexto. exemplo. Nossa, Excelente brilhante. contexto. Eu ia dar um outro exemplo, mas aí acho que ia acabar complicando o amigo, melhor deixar. Vamos andando em frente Deixa assim aqui. que tá legal, deixa assim que tá legal. Começamos com Anderson Silva. Cara- E aí, muita gente no Brasil, eu não sei se conheceram o MMA através do Anderson Silva, não sei se é uma frase exagerada, mas muita gente no Brasil durante muito tempo ligou imediatamente assim o MMA, o UFC ao Anderson Silva, De né? fato era um esporte que ele teve um boom no Brasil ali entre 2007, a gente pode botar até 2011, que foi mais ou menos ali quando o Anderson perdeu pro Chris Weidman, né? Perdeu o cinturão dele. Depois É um pouquinho antes ele perde as organizações Globo encampou e aí Isso. mudou de novo o patamar. Tem a grande narração do Galvão. A narração do Galvão, os gladiadores do terceiro milênio e tudo mais. Eu E aí- acho, só que eu tenho um ponto sobre o Anderson Silva que ele é muito gigante. Ele tem, por exemplo, são 17 vitórias seguidas, 10 defesas de cinturão seguidas. Ele é muito grande. Mas existe uma dúvida se ele é
o maior do esporte dele. E essa dúvida foi colocada na nossa avaliação, na nossa discussão interna. Eu, que não sou um especialista de MMA, muito pelo contrário, eu levantei, eu falei, gente, não caberia o John Jones? E aí as pessoas que, Pseudo, nosso Edu Ribeiro, que também conhece, até o Rodrigo Belo foi pesquisar, e aí eles falaram que tem esse debate. Anderson Silva e John Jones. Mas não é absurdo algum a gente colocar o Anderson Silva nesse patamar. Não, porque ele é de fato um dos maiores. Eu acho que assim, ele não tem... A maior sequência de defesa de cinturão em sequência é do Demetrius Johnson. E o John Jones, ele tem 11. O John Jones também tem 11. Só que o John Jones perde por causa das polêmicas da vida do John Jones. E depois ele recupera e etc. Então eu não acho o Anderson... O John Jones já foi derrotado? Acho que... O John Jones não. Acho que não. Acho que ele não foi... Não, vai dar uma olhada, mas eu acho que ele perdeu por... Desclassificação. Por desclassificação. Eu também acho, foi por desclassificação. Tá. Eu acho que o Anderson tem uma derrota que é feia pra ele do jeito que foi. Aquele tá gingando pra cima do Chris Weidman. Chris Weidman acerta 2 socos lá, um soco e ele Jones tem uma derrota. Eu acho que é uma única derrota. Mas é por desclassificação. Eu acho que é desclassificação. É por golpe baixo, eu acho. Isso, foi desqualificado após aplicar golpes ilegais em Matt Hamill. O cara não perdeu. Ele não perdeu. Eu acho que o John Jones é maior que o Anderson. Porrada, o cara não perdeu. Eu acho que o Anderson vai ficar numa nota baixa. Eu já vou começar acelerando essa nota baixa pra mim. O Anderson tem um ponto aí que durante muito tempo... o Demetrius Johnson é categoria leve, não é? Ele é mais... Acho que é mosca. Então... A categoria do Anderson Silva é a categoria do meio do card, do meio das relações... meio médio, de fato. É o meio médio. Então, a categoria dele, entre aspas, é a categoria que você teria mais talento. Porque como diz, é o médio. Você acha ali lutadores, considerando o peso, a altura do homem, teoricamente, onde tem mais opção. Em tese, mais concorrência. Por quê? Porque ser muito pequeno ou ser muito pesado... São os extremos e... Ele tá numa categoria média, então isso pontua. E ele, durante muito tempo, foi considerado a invencibilidade. Você tinha noção de invencibilidade, você pensava nele. Mas esse ponto, e aí, sendo coerente com o primeiro critério, dominância, ele foi muito dominante, mas você tem um que tá na mesma discussão que ele. Então, eu acho que olhando o que tá vindo aí, eu iria de nota 2. Eu já tinha puxado pra nota 1, mas se quiser botar na nota 2 e a gente desce, se for o caso, depois. Joga na 2 primeiro. Beleza. Tá bom. Pode ser. Mas esse último argumento do VSR, já ele vai aparecer de novo e aí nós vamos ver se a gente ele vai cair, porque já tem gente aí que vai ficar baixo, que é maior que o Anderson Silva. Vamos aguardar. Tu acha? E aí, Carl Lewis lá pra cima ou aí do meio pra baixo? Então, cara... é difícil. Eu acho que ele é o mais difícil. Talvez um dos mais difíceis pra analisar. E acho que a gente tem que pesar um ponto aqui, né? O Carl Lewis é gigante. O que ele fez é muito relevante. Ele tem 9 ouros olímpicos no atletismo, espalhado por 4 Olimpíadas, né? 3 Olimpíadas? 3 Olimpíadas. 3, 84, 88, 92. Não, ele ganhou... 96. São ele 4? Ganha 96 também. Ele ganha 96 salto em distância. É isso. São 4 Ele tem salto em distância nas 4. Exatamente. 8-4, 8-8, 9-2, 9-6. 9 em 4. Ele é um dos raros tetracampeões mais olímpicos. Mais de 2 por Olimpíada. Ele é um dos raros tetracampeões olímpicos. Ele é muito grande. Do ponto de vista de Bolt, eu acho que a dominância do Bolt foi maior do que a do Carl Lewis. Mas em termos de relevância muito grande, o Carl Lewis ele vai baixar uma nota por 1 ponto. O Carl Lewis já teve um caso de doping encoberto com ele na seletiva americana para 88. A gente está falando 88, que é o auge do doping, é o caso do Ben Johnson, naquela final em que a final olímpica de 88, apenas o Robson Caetano e mais um outro atleta que eu não me lembro, nunca tiveram caso de doping na carreira inteira. É uma final, era o auge da dopagem no E o Carl Lewis, o Ben Johnson, é pego no doping naquela final dos 100 metros. O Carl Lewis herda a medalha, mas o Carl Lewis teve doping encoberto pelo Comitê Olímpico Americano na seletiva. Ele foi pego dopado na seletiva e foi encoberto. Então acho que isso deveria baixar a nota dele. Na minha opinião, eu acho que tem um ponto critério. do Carl Lewis, cara, que eu acho que é muito difícil, e é um ponto que eu vou usar lá mais pra frente também. Mas ele ser ouro em 16 anos é muito relevante. E modalidades diferentes dentro do atletismo. Ele ganha 4 vezes salto de distância, que é uma prova completamente diferente dos 100 metros rasos.
E aí ele ganha 200 em revezamento. ele ganha. Ele é tetracampeão do salto de distância, seguido, né, como a gente falou, bicampeão dos 100 metros rasos, bicampeão de 4 por 100 e campeão dos 200. Então, assim, são provas muito diferentes. Eu acho que ele não briga pro 10, mas eu acho que ele fica do 5 pra cima. Eu colocaria o Carl Lewis numa nota 7. O Vitor chegou a citar o Bolt. Por que a gente não tem o Bolt aí nessa discussão? Não caberia? Não, o Bolt tem, ele é o último. Ah, tá lá embaixo. Ele é o último, ele é o último. Então, vocês não acham que vale a gente fazer uma avaliação conjunta dos dois? Eu acho. Podemos. Porque como o VSR citou, eu acho que vale a gente avaliar os dois juntos. Pode Vamos ser. avaliar e eu acho que tem que segurar o Bolt pra 10. Mas no quesito dominância. No quesito, o Bolt não perdeu, ele né? é tricampeão olímpico dos 100, tricampeão olímpico dos 200, tricampeão olímpico do revezamento. Depois ele perdeu uma medalha porque o Nestor Carter estava dopado e ele correu seletivo e estava dopado, mas ele perdeu a medalha, mas na prática ele é campeão olímpico. Sim. Então ele é tricampeão das 3, com recordes mundiais. E no período entre eles, ele ganhou todos os mundiais no período disso aí. Menos Daegu. Menos um que ele perdeu pra ele próprio, porque ele queimou a largada. Em 2011, Daegu. Ele perde o ouro dos 100 metros porque ele queima a largada. Ele perdeu pra ele mesmo. Entre 2008 e 2016, ele não perde nenhuma prova Até que ele perder está... até essa de perder pro 2011. Jesse Gatlin, que ele Não, perde. então, até essa de 2011 ele perde porque Não, ele tirando, mas ele não competiu, Mas né? Ele queimou a largada, então não teve. Todos que ele competiu... Ele ficou de 2008 a 2016 até perder pro Jesse Gatlin sem perder nenhuma prova. O desempate dele pro Carl Lewis tá aí? Ou tá nessa Pra mim, questão, o desempate ou tá na dele, questão de doping? Pra mim, tá na questão do doping. Eu acho que meu desempate está em outro ponto. A dominância, eu acho, do Carl Lewis ela é grande, a do Bolt eu acho ela maior. Mas pra mim, a diferença de expansão de imagem que o Bolt teve, a comemoração do Bolt, o fato dele bater os recordes dele, às vezes andando, rindo, dando risada, ele batia recordes assim, ele é um cara... Soltando, como a gente fala na linguagem da política. Ele já chegava na reta final assim, olhando pro cronômetro que tava do lado. Então ele foi a cara do esporte durante muito tempo. Então acho que a diferença tá nessa. O Bolt, eu tenho dúvida se eu seguraria pro 10, mas eu podemos segurar pra 10. Por enquanto eu seguro, talvez bom. ele não fique, mas... Tá bom. E o Carl Lewis você tinha falado 7, Eu tinha né? falado 7. E aí, VSR? Eu acho que 7 tá bom. Tá bom. É muita gente, Carl cara. Lewis, É muita gente. Lembrando que estamos com o número máximo de atletas avaliados, ou seja, todas as notas aí... No máximo de quesitos. Né? Isso, todas as notas vão ter o teto hoje, tá? De 1 a 9 vão ter que ter 3 em cada nota, o 0 com 1, 10 com 1. Hoje não tem respiro, hoje não tem sobrinha hoje não. Começamos, hein? Vai dar errado. Agora começamos. Vai dar errado. Hein? As dores de cabeça começam agora com Cristiano Ronaldo. Eu só tenho um ponto. Cristiano Ronaldo. Eu sou refém. Quem do futebol tá aí? Cristiano Ronaldo, Pelé Pelé e e Marta. Marta. Tá. Cara, fato é, o Cristiano Ronaldo, a não ser que você seja muito fã do Cristiano, que de fato você seja, ele é o jogador, meu jogador preferido de todos os tempos, o Cristiano não é o maior jogador de futebol de todos os tempos. Há quem não coloque o Cristiano no seu top 3. Há quem não coloque Vitor Sérgio Rodrigues. Você quer colocar o Cristiano no top 3? Eu coloco no meu. Ele é o meu terceiro. Mas ele tá atrás dos outros dois que estão aqui nessa mesma lista. Concordo. Pelé e Messi. Concordo. O Cristiano Ronaldo, ele não tem, pela sua seleção, um título mundial. Isso no quesito da dominância. Isso precisa pesar. Tudo bem, ele é português, as seleções portuguesas não chegaram, Tem um título etc. continental. Tem um título continental e etc. Eu acho que precisa pesar isso. Eu acho que é obrigatório o Cristiano Ronaldo ficar... Só tem dois atletas aqui de todos que não ganharam o maior título possível. A Marta e o Cristiano Ronaldo. Isso vai pesar pra Marta também. Com certeza vai pesar pra Marta. Mas o Cristiano Ronaldo tem obrigatoriamente que ficar à frente do Anderson Silva. Com uma certa distância. Talvez. Por isso que eu tinha botado o Anderson Silva na nota 1. E eu acho que o Cristiano é o jogador maior artilheiro da Champions, que é uma das competições mais importantes, não é a maior, porque é a maior Copa do Mundo, mas uma das mais importantes, a maior competição de clubes, é maior, né? É a maior competição de clubes do mundo. Em nível de clube. O Cristiano Ronaldo é o maior artilheiro por seleções que existe. O Cristiano Ronaldo é uma puta de uma marca. Ele muda o cenário, ele tem a capacidade da longevidade. Eu já falei isso. A revolução que o Cristiano Ronaldo traz pro jogo, ela é física.
Ela é sobre mentalidade, sobre longevidade. Coisas que outros jogadores talvez não tenham trazido com o tamanho Ele do vai Cristiano para a Ronaldo. Arábia, que a gente precisa fazer todas as ressalvas, que não é o Claro. principal centro de futebol do mundo, mas ele vai para lá com 37 para 38 anos e mete mais de 50 gols em 2023. Isso, 37 para 38, cara. Pra mim, pra ficar com sentido, eu vou repetir que eu puxaria o Anderson Silva pra nota 1 e o Cristiano na nota 3. Tá bom, pode ser. Também, Messi? Então, acho que é isso. Os dois do futebol masculino que estão aí, pra mim, estão sem argumentos, sem capacidade de argumentar à frente do Cristiano Ronaldo. Então, você teria ali. Ao mesmo tempo, você está falando de um cara que vai se aposentar com praticamente todos os recordes de gols Então, é isso que me pega em jogos muito. oficiais. É isso que me pega muito no Cristiano. Quando ele se aposentar, ele vai ter todos os recordes de gols, menos da Copa do Mundo. Ele vai ser o maior artilheiro da história do futebol em jogos oficiais, o maior artilheiro da Euro em jogos oficiais, da Champions em jogos oficiais. Então, assim... E ele constrói tudo isso... Do Real Madrid... Que é o maior clube do mundo. Que é o maior clube do mundo. Ele constrói Assim, tudo isso partindo de um patamar técnico, de um patamar de talento consideravelmente abaixo do Messi. Sim. Tudo bem, por mas exemplo, mas do Pelé. agora se a Isso gente... essa é a coisa que mais me impressiona. Mas então, no mas se a Cristiano. gente for considerar o primeiro critério desse programa que nós compactuamos, dominância, ele não tem uma dominância, porque ele tem um revezamento Ele tem uma com o Messi. alternância, né? Uma Com o Messi, alternância né? com o Messi. Ele tem um domínio conjunto. E a nível de prêmios individuais, ele perde nessa alternância, né? Ele tem Ainda tem 8 a 5 bola de 8 a ouro. 5 bola de ouro. por O Messi exemplo. tem uma Copa do Mundo, ele não tem. Exatamente. Ah. Mas em compensação, ele tem 3 Champions sendo vital, né? Não, mas é que, por exemplo, assim, o Pelé dominou a era dele, certo? Dominou a era dele. O Messi e o Cristiano dominaram juntos essa era. A gente sabe exatamente. que o Messi ganhou mais, o Messi era mais talentoso, sim. mais plástico e tal, mas o Messi não conseguiu em 10, 11 anos tomar conta do futebol sozinho, porque o Cristiano não deixou. E esse argumento vai voltar quando a gente analisar o Messi. Se a gente falar de décadas, por exemplo, a gente fala, a década de 60 era do Pelé. A década de 70, aí tem Cruyff e Beckenbauer, mas em termos de vitórias, Beckenbauer. A de 80, do Maradona. 90, fica ali, Zidane e Ronaldo, né? A década do Cristiano é, na verdade, a década do Messi, que ele conseguiu equilibrar, né? Que ele conseguiu brigar. Então, assim, eu acho que beleza, já me convenceu a descer o Anderson Silva para 1. Agora tem que ver onde é que o Cristiano entra. Eu tenho um ponto aqui de talvez. Que aí eu já começo. Esse programa aqui ele é fantástico, né? Eu já vou começar a discordar de mim mesmo. Que é. Que também faz parte do jogo, né? Claro que tem faz. Tem que se questionar sempre. Se questione sempre. A questão do Cristiano Ronaldo, a gente também não pode se deixar manchar pelo tamanho que tem o futebol. Tá. Porque também esse é um ponto. Interessante isso. O futebol, ele é maior do que qualquer outro esporte, na minha visão. Com certeza. Não há nada que se compare ao futebol. Então a gente também Eu não achava pode se até- deixar levar em consideração eu tanto Então, a gente achava- tem que ficar no meio termo. Eu disso. achava a gente até- também não pode ignorar o peso que o futebol tem. Eu Que alguns esportes têm em relação a outros. Conceitualmente, eu achava até que não devia ter futebol aqui. Inicialmente, eu achava mesmo? que não devia. Pra gente não ser injusto com os Para outros. não desequilibrar. Mas eu acho que é acho que isso. não tem muito Tem jeito, como. né? Não tem como. Futebol é esporte. É. Eu acho que tem um ponto do cara, tipo assim, daqui a 100 anos, o Cristiano Ronaldo estará no inconsciente coletivo das pessoas e isso precisa pesar também. Pô, a dominância é o principal? Sim. Mas isso eu acho que precisa pesar. Talvez eu tenha falado 3, talvez tenha ficado pouco pro Cristiano. Pelo tamanho que ele vai Vou é ter. contar pros netos, pô. Na época que eu 5. narrava, narrava 5. Messi e Cristiano Ronaldo. Eu não vou poder contar a história de um sem contar do outro. Esse é o ponto. Assim, quem Pode ser o viveu a 5. geração, quem viveu a Acho que era dos 5. dois, eu acho que o 5 me deixaria Quer fazer menos o Messi já? desconfortável. Já que a gente tá falando de Cristiano e Vamos, Messi? já acelera o Já projeto. deixa no 6. Será que é tão pouca essa diferença? Cara. Cara, porque a gente tá falando... O Messi, ele foi o cara que faz as pessoas discutirem se ele foi melhor que o Pelé. Pô. A gente tá falando que o Pelé, ele desde 1970, nós estamos em 2023, durante 53 anos, a conta tá certa? Durante 53 anos, era indiscutível. Eu não aceito discutir o Pelé como o maior. argumento é muito bom. Eu não aceito. Em 2023... Muito no Brasil, né? Mas vamos pegar no Brasil, que é o muito mais no Brasil. acelerado, né? É que lá fora ali Já se discute com o Messi já antes. se discutia ali desde o meio da década passada, até com o próprio Cristiano. Até com o próprio Mas Cristiano. beleza, vamos pegar o cenário do Brasil. Em 2023, 53 anos depois,
o Messi fez com que essa discussão fosse aberta. Uma discussão que era cláusula pétrea. Fosse possível. Essa era uma discussão de cláusula pétrea. Pode ser até que a conclusão final seja a mesma, Sim. mas se abrir o debate, pelo menos. Eu tenho esse debate, por exemplo. Eu falei no outro programa, né? Pra mim, o Pelé ainda é maior que o Messi. E vai ser, né? Porque o Messi provavelmente não vai... A não ser que o Messi ganhe outra Copa. Eu não sei. Ele chega pra ganhar outra Copa. Nós fizemos os maiores jogadores e o Pelé ficou à frente aqui. Eu também acho que o Pelé segue à frente, mas o Messi... Acho que a distância do Messi pro Cristiano Ronaldo, ela é maior. Eu acho que o Messi tem que estar à frente do Carl Lewis. Por que você pensou uma notinha à frente só? Porque eu acho que diz muito. Tu iria no 7? Eu acho que tem que estar à frente Do Carl Lewis? Aí eu já não sei se a distância é tão grande. Será que a gente tem que baixar o Eu não Carl sei Lewis? se é tão curta do 5 para 6 e se é tão grande do 5 para 8. Será que a gente tem que baixar o Carl Lewis? Talvez. E o Porque o Messi, Messi, pra história do esporte, será que o Messi não vai ser maior que o Carl Lewis? Vai. Vai, pô. Vai ser. Vai ser. Tô falando do cara que rivalizou com o Pelé, pô. Carl Lewis na rivalizando. 6 e Messi na 7, por enquanto. E vamos vendo. Pode ser. E vamos deixar acontecer naturalmente. Tá bom. Novak Djokovic. Eu acho que aí tinha que botar os 3 do tênis juntos. Bora. Vamos. Daqui a pouco Pra a gente acelera um pouco a Federer discussão. e Nadal, pra né? discutir os A pouco 3 a gente do tênis acelera a juntos. discussão, hoje o E programa é aí, longo já que também, a gente né? está Verdade, falando aqui verdade. em maiores e está falando aqui agora em vai dar tudo dominância. errado. Em dominância. Ó, atenção. Atenção. Vamos. Já que a gente está falando aqui em maiores e dominância, a gente obrigatoriamente vai ter que colocar o Federer como a menor nota. Perfeito. Sabe por quê? Perfeito. Isso é com dor no coração, mas é E é isso. com dor no coração porque é indiscutível que o Federer é freguês dos outros dois. Não só em ter menos títulos, como nos confrontos contra eles, ele ter perdido mais. E ainda tem um outro Se ponto. você levantar é o único aqui... que não domina uma das superfícies. O Federer não dominava como o Djokovic domina o saibro. O Federer não jogava o Nadal domina o saibro. Não, o Nadal esquece. O Nadal é outra história. O Djokovic, que não é um especialista no saibro, ele é um especialista de quadra rápida. Ele joga bem melhor no saibro do que o Federer jogava. Sim. O Federer só foi ganhar Roland Garros porque o Soderling fez um milagre de tirar o Nadal numa semifinal de Roland Garros. Inclusive, eu acho que deveria virar um documentário esse jogo. E o Federer ganhou uma final de Roland Garros. Se não fosse por essa loucura, provavelmente ele o Federer não teria Roland Garros. Isso então, é muito assim, louco, cara. se você perguntar qual desses 3 tinha mais técnica, tinha mais qualidade, esse é o detalhe. o Federer ganharia. Esse é o Mas detalhe. maiores, Gente. ele não está. Então, assim, ele tem que estar entre o pior dos 3. Desses 3. E aí, os outros... Assim, a gente teve Não, foi porradaria. Djokovic e A gente Nadal. teve uma tríade aí Federer e Nadal de... foi uma loucura. Cara, Assim, eu fui criado, a minha adolescência, ela é no meio do Federer e Nadal, assim. E eu não sou um fãzaço de tênis, tá? Eu não sou um grande fã. Eu Por sou exemplo, muito fã do tênis hoje em também. dia eu acompanho menos. Eu vejo, mas vejo menos tênis. Federer e Nadal, e o Djoko, né, depois que veio, me fizeram ver Master 500 de Cúcuta. Você parava pra ver Porra, os dois. era loucura. Se cara. enfrentando. Você Era parava surreal. pra ver essa não só se tríade enfrentando. Eu pegava jogo do Federer na primeira rodada de Wimbledon pra ver até o final. E jogos de 3 horas, 2 horas. Eles mexeram com a história do esporte, pô. Então, assim, aí você tem que ver, colocando com relação... Aí acho que o Federer tem consenso tem que ficar na menor Muito nota louco. dos 3. E aí, Djoko e Nadal, eu acho que a capacidade do Nadal em se manter na elite e conseguir evoluir as outras coisas, eu acho que é muito grande e é muito relevante para isso daí. E ele tem a maior dominância em um torneio, né? Em um torneio. Que é, assim, ninguém dominou, de todos que estão aí, ninguém dominou a mesma coisa mais do que dominou o Nadal, né? O Nadal ganhou 14, né? 14 de 18. 14 títulos De 18 que ele jogou. de Roland Garros. Assim, essa dominância é inacreditável. É inacreditável. Eu vou ter que discordar do Então, amigo. assim, eu acho que o Nadal, pra mim, tá na frente do Djoko, de maior. Vou ter que discordar do amigo. Pra mim, o Djoko, se não é o extra... E aqui a gente não está usando o extra quadra das pessoas. Assim, A gente Não, está não estamos analisando usando, apenas o estamos. esporte. É. Acho que se o Djoko não tivesse um extra quadra tão polêmico, tão complexo, ele seria tratado de uma outra maneira no esporte. Por quê? O Djoko eu tenho a mesma impressão. é o jogador que tem o maior aproveitamento de todos os tenistas na história do jogo. Ele tem 98 títulos na carreira, 24 Grand Slam. É o masculino, né? Tenista masculino com o maior número de Grand Slams. Até por isso que a gente separou a análise da Serena, porque a gente está colocando juntos claro. Djokovic, Federer e Nadal, porque eles competiram entre Isso. eles, né? Então por isso que a análise da Serena vai para uma outra esfera. Djoko tem 24 Grand Slams, Nadal 22, Federer 20. E o Djoko entra na briga com a competição já existindo.
O Djokovic seria como se o Neymar Mas em compensação, ali. Tudo bem, Como mas se em o Neymar compensação... Como se o Neymar virasse o bater o que maior as pessoas passando acreditavam. Messi e Tudo bem, Cristiano mas em Ronaldo. compensação ele pega um Federer já... Mais ou já menos. não é entre safra, Ele ganha né? bastante do Federer no auge ainda e ganha bastante do Federer do Nadal mas no auge tudo bem, também. tudo bem. Do Nadal acho que ele já pega mais ou menos ali a mesma. É porque, por exemplo, o Federer, ele começa a dominância dele num período de entre-safra. Um período que talvez o melhor jogador fosse o Roddick. O Guga. Que o Guga era mais numa Que o superfície. Guga ganha do geral, do Federer em do Federer em 2004. 2004. O dia do meu casamento. Você conhece essa história, né? Não. Não conhece essa história? Não. Pô, tem que contar agora. Eu vou contar. Vamos contar a história do dia do teu casamento, vai virar corte que o Cortes Ticeu vai de 0 colocar. a 10. Eu me casei no dia 29 de maio de 2004. E aí eu me casei num horário mais... Não foi à noite, assim, foi no horário mais no fim da tarde. E aí tô lá, me preparando, dia do casamento, né? Fabiana, aquele desespero de noiva e tudo, né? Aliás, na semana do casamento, a tensão da tua esposa é bom dia, por quê, porra? Você é um troço de maluco. E aí tô lá e falei, vou pra minha casa, porque comecei a preparar, aí minha mãe, Vitor, começa a se arrumar, vai casar, não sei o que, eu falei... Aí botei lá, desapiei, quando eu vejo Federer e Guga em Roland Garros. Aí tô lá, ainda tinha um tempinho, comecei a ver. Guga jogando pra cacete. 6-4. Aí eu falei, agora ficou engraçado, né? Aí comecei a ver. Aí minha mãe, Vitor, vai se arrumar? Não vou, só vou quando terminar o jogo. Mas você vai casar? Eu falei, não, só vou quando terminar o jogo. Que isso, garoto? E não sei o que. Eu falei, não, só vou... E começou 6-4, 6-4. Por sorte, o Guga deu uma moral. Ganhou de 3-0, triplo 6-4. Acho que é o canto do cisne do Guga. Acho que é o grande jogo, porque o Federer já tinha dominado o circuito, não saiba, mas já estava dominando. Triplo 6-4, oitavas de final de Roland Garros, e eu só fui me casar depois que o Guga ganhou. Pô, fantástico. Se vai pra 5-7, se vai pra 5-7. Gustavo Kirten, né? Gustavo Kirten, obrigado. Mas eu acho que é isso. A questão e aí ia ser engraçado, ia ser o noivo chegando atrasado. Mas só pra fechar a parada do jogo que a gente tava falando, ele é o atual recordista como semana de número 1, recordista de vencer Master 1000, recordista de ATP Finals, o único a fazer o Career Slam, né, que é ganhar os 4 títulos 3 vezes. Cara, pra mim o Djokovic, pra mim, tem que estar acima do Federer. Acho que o extracampo dele é doido. A frente do Nadal eu acho que é doideira, mas o Djokovic é superior, cara. Tá, então beleza. Agora a gente precisa equalizar isso no todo das modalidades. Aí é que é o quê? Mas os caras, tipo assim... Djoko 8, Nadal 7 e Federer 5. Tô fechado, vambora. Pode ser. 6. Eu acho que tem que ser alto. Meu ponto era esse, tinha que ser alto. Djoko 8. Eu não sei se o Federer é na frente do Cristiano, não. Honestamente. Eu acho que... Então 5, eu falei 5. 5. Agora você chegou a pensar num 6, né? O Federer. Então baixa todo mundo. Tu acha que tem que ser de diferença? Pode pôr o Federer no o Djoko não pode ficar à frente do Messi. Não? Gente, tá falando de Lionel Andrés Messi. É um negócio assim muito gigantesco, eu acho. Tem que subir o Messi. Mas aí tá entrando aquela distorção do futebol, não? Tá entrando a distorção acho do futebol, que não, cara. Pô, o cara foi muito... O Djokovic ganhou, O cara ganha, é o maior de Masters 1000, é o maior de ATP, é o maior de Grand Slam, o cara ganha tudo. Exatamente. Mas a parada do Messi é que ele, por exemplo, ele tem mais bolas de ouro que o Pelé, pô. O Pelé tem 7 na recontagem, o Messi tem 8. E eu acho que... talvez a gente tenha botado pouco pro Cristiano, talvez tenha que subir o Cristiano e subir o Messi. Uma nota pra cada um. Porque... Você quer pôr o Messi junto com o Djokovic na 8, então? A gente pode subir o Cristiano, tá? Se for o caso, talvez até subir o Cristiano. Pra 6? Pra 6, pra não ficar longe, que a gente tá falando que tava muito longe. Deixa o Federer no 5. Você acha, velho? Arruma aí na tela pra gente ver como é que fica. Vê se no nosso olhar a coisa fica... Eu acho que o Messi, pô, confortável. É muito gigante pra história do esporte, cara. Nadal ali na 7 sozinho por enquanto, Federer na 5 sozinho por enquanto. Ou troca o Federer com o Carl Lewis. Cara, coitado do Carl Lewis, começou lá na 7. Não trocaria o Federer com o Carl Lewis, não. Tá bom. Não. Tu acha, velho? É que o S é mais do tênis, acho que ele... Não, eu acho que, assim, é porque... Já tem 2 tenistas à frente do Carl Lewis. É porque o Federer, ele vai ficar aí um pouco naquela pegada da beleza, da elegância. Isso, acho mas na prática, ele é na estética. Se a gente tivesse que fazer um corte mais rigoroso na lista, talvez ele saísse. Se você... Se a gente ficasse só com o Nadal e Se você Djokovic. falar em maiores, é que o Federer, ele é tão grande, e aí tem essa questão da estética,
por causa disso. Porque ele, na qualidade de tirar uma bola na munheca, ele é melhor do que os outros dois. Mas isso não se traduziu. Ele é freguês dos outros dois. E o muito louco é imaginar que essa discussão do Federer foi com tranquilidade o maior durante muito tempo. Muita gente falou assim, o Nadal não vai passar o Federer. Nadal não vai passar o Federer. Do nada passou, o jogo já tá 4 na frente. Por isso que eu tô falando. Muito doido, Nadal, mano. muita gente falava. O Nadal, que é uma coisa que também vai voltar aqui quando a gente for falar do LeBron. Sim. Muita gente falava assim, o Nadal é só físico. Quando o físico for acabando, ele precisar de jogar, não vai ter. Tá aí, ó. Nadal, é que agora o Nadal parou, né? Então, oficialmente parou, Parou. Ou vai parar? Eu acho que ele ia jogar o último Roland Garros e não jogou e teoricamente ele tá parado. Não sei se ele vai voltar. Mas ele muito tempo... Tá bom. Vamos assim por enquanto. Vamos para o futsal agora. Falcão! Eu sou... No Brasil, há poucos entusiastas como eu sou do futsal. Falo, de verdade. Somos dois. Joguei futsal dos meus 8 até os meus 17. Joguei federação, joguei em time. Tenho um dos esportes mais prazerosos de narrada pra mim é o futsal. Algumas lembranças muito boas que eu tenho de futsal. Então, eu tenho certeza que o meu coração vai pesar nessa nota aqui do Falcão. Mas a gente trazendo um pouco mais pra parte racional, tirando do coração, levando para a cabeça. A gente tá falando de um cara que pega um esporte com um tamanho, faz esse esporte triplicar de tamanho e quando ele para, o esporte anda pra trás. A gente tá falando de um cara que a nível de dominância, que foi o primeiro argumento que a gente falou, esse cara transforma o tamanho do esporte e quando ele para, eu não tô falando por mim, tá? Foi falado pelo Rodrigo Capita, capitão da seleção brasileira, do Magnus Futsal, Sorocaba, que aliás, fantástico. Virou influencer agora, é brabo demais, sigo, é gênio da bola. Tava no nosso evento de lançamento da Champions, né? Gênio. Jogando bola, jogando muita bola. Gênio. Nossa, muita bola. E ele já falou, cara, o futsal andou pra trás porque, talvez, por exemplo, por briga, né, de CBFS, CBF não houve respeito pela modalidade e o futsal andou pra trás com a saída do Falcão. Isso, pra mim, dá o tamanho da dominância que ele teve no esporte. E aí, o maior ponto é a relevância que ele teve pro mundo. O Falcão, ele é conhecido no mundo como jogador. Tem gente que, tipo assim, ele é tão famoso quanto jogador de futebol. Muito. No mundo. Muito. Ele é um cara que rompeu todas as bolhas. Sim. Então, pra mim, o Falcão tem que ficar pelo menos ali junto com o Federer. Então, eu acho que ninguém... Eu acho que ele tá abaixo do Federer de maior. Mas ele é mais dominante que o Cristiano Ronaldo pro esporte. Eu acho que ninguém... ele ganha pro esporte dele. Ele ganha título mundial mais de uma vez. Mas aí acho que o esporte dele aparece abaixo, porque é um esporte que não tá em Olimpíada, é um esporte... Mas aí a gente tá levando muito esporte em consideração. Olha o então vai pra isso. Nisso aí o futebol vai acabar subindo. Ele tem quantos títulos mundiais? Tem duas Copas do Mundo. 2008 e 2012. Duas Copas do Mundo, tem título de... Libertadores ele tem umas 7. Mais título nacional, título da Liga Futsal são 9. 6 Copas do Brasil. Pô, é absurdo. Campeão do Sorocaba, campeão do Santos. Onde passou foi campeão. No Orlândia. E acho que assim, ninguém... E aí a gente tem um desafio até de fazer uma leitura rápida disso para as outras modalidades, mas... Ninguém no futsal fez enquadro o que esse cara fez. Ele transformou o futsal em um esporte que bate... Gente, só pra trazer pro mundo real, ele fez o futsal bater audiência de coisa relevante no domingo de manhã na Globo. Pô. Não, e além disso que já é... E além disso, absurdo. E além disso, o futsal dava mais audiência às vezes que o vôlei na Globo. Além disso, que já é muito grande, que é muito significativo, a popularização do esporte, ninguém conseguiu fazer enquadra algo próximo do que o Falcão fez. Em termos de recurso técnico, assim, não há paralelo do futsal. Hoje eu acho que não há debate. Em várias modalidades aí, há debate se a pessoa que tá aí é a melhor. No futsal nunca teve. O Falcão nunca teve. Depois do que o Falcão virou, antes até tinha. Com a geração anterior. Tobias, outra, a partir do Falcão, Vander. Muita gente falava se era o Vander. Mas a parte dele não tem, ele é disparado. Mas eu acho que ele não pode ficar nem na mesma nota que o Federer. Eu acho que, já que a gente está falando aqui maiores e numa escala mundial, eu acho que mas é no que mínimo 4. O que pesa então para você? A modalidade, então? Eu acho o tamanho da modalidade. Não, é porque ali a gente está equalizando ali. Aqui com o que já está na tela. Se você colocar o Falcão de tamanho igual do Federer, eu acho que é impressivo. Mas é que eu acho que a gente tá mudando o argumento. O argumento primeiro foi dominância. Não, tudo bem. E o Falcão como dominante era algo muito ímpar, pô. Mas eu acho que você tem que isso tem que ser o fio condutor, mas você não pode perder a escala global do negócio. Se você chegar em, sei lá, vai num país aleatório, você chega em
no Cazaquistão agora. O Cazaquistão é até forte no futsal, mas vai. Tudo bem. Na Indonésia. Na Indonésia. Tailândia. E você chega lá, Tailândia também é uma forte no futsal, mas beleza, você chega na Tailândia e bota duas coisas aqui. Qual atleta é maior? Eu acho que Mas a aí chance o Cristiano de alguém... Ronaldo não pode ficar na 6, pô. É isso que eu tô falando, porque se a gente fizer esse o fio do condutor, o Cristiano Ronaldo vai ter que ficar na 9. Porque ele é conhecido em todos os recantos do mundo. Não, tudo bem. É isso que eu tô falando. Se a gente pegar isso como fio condutor, o Cristiano Ronaldo não pode ficar atrás do Nadal nem do Djokovic. Ele vai ter que ficar na 8 e na 9. É verdade. Entendi. Não, nesse ponto você tem razão. É verdade. Sacou? Mas Por isso que eu tô falando que tem que olhar o esporte. Mas vamos ter que colocar o eu Falcão iria de numa nota 4. Eu iria de nota 4. Tá bom. Eu iria de mas, nota 4. entendendo, os 5... É que se a gente tá... Pra Quer isso dizer, não... ele é o Pelé do esporte dele, só que o cara. esporte dele não é do tamanho dos outros, entendeu? É que isso... Aí Talvez daqui a os pouco... 5 seja um ponto de equilíbrio pra isso. Isso vai ter que se impactar. Gente, se isso tá impactando pro Falcão, que é mais fácil, né? O Falcão, o esporte do Falcão, mesmo que eu seja um amante do futsal, eu sei que ele é pequenininho. Isso vai ter que impactar pro Teddy Riner, isso vai ter que impactar pro Kelly Slater, isso vai ter que impactar pro Tony Hawk. E eu acho que isso não vai impactar no nível que tá impactando pro Falcão. Mas acho que vai impactar. Porque a gente tá falando de um cara... Cara, desse nível, o Falcão tem... Beleza, o Teddy Riner ele é mais dominante do que o Falcão, de fato. Sim. Mas o Falcão é mais dominante que o Tony Hawk. Kelly Slater, beleza. Kelly Slater tem 11 mundiais ali. Mais mágico. A gente usou isso do Federer. A plasticidade é uma coisa que tem que ser levada em consideração. O que o Falcão faz... Mais assim, que o Mike Tyson. Pô, mais que o Cristiano com Ronaldo. certeza, mais dominante que o Cristiano Ronaldo. Mais dominante que o Nadal. Mas tá bom, vai. Nota 4, eu acho que tá pouco. Cara, o Falcão desafiava leis da física, pô. Assim, o Falcão era uma coisa... Fez o São Paulo contratar ele pra jogar no campo, pô. Ainda tem isso. Ele é campeão da Libertadores. Tava inscrito, né? Jogou bola, ele jogou. né? Como é que o Leão não deu muito certo? Não, mas é que eu acho que ele sai antes do título, de bater o título. Ah, tá, sim. Ele sai ali em abril, eu acho. Ele atuou. Ele atuou em jogos da Libertadores. Eu lembro do jogo contra o Ituano. Falcão é inacreditável. Eu acho pouco, mas... Isso aqui é uma coisa que tem que jogar a nota do Falcão pra cima, mesmo a gente colocando aqui a diferença de peso de modalidade. Porque no momento, Tá bom, então vai a na modalidade, cinco, no geral, na história, na cinco, tá bom. ela é menor do que várias outras. Não, talvez a menor. Mas no período em que o Falcão jogou, essa modalidade cresceu de grande, tamanho. cara. Ela ficou grande por Sem ele. dúvida, e no ele mundo. mudou. Ele mudou a... Cara, isso é uma loucura, Ele mudou a modalidade de patamar. E a modalidade voltou a um tamanho, não ao que era, mas um tamanho mediano, cara. Um tamanho mediano hoje em dia. Tá bom. Vamos lá. Vocês querem analisar o Giba e o Kira ali juntos? Eu quero. Pode ser. Querem? Até porque eu acho que o Giba daí, É. ele é o 0. Fechado. Eu sério? acho que ele é o 0. Assim, ele é um cracaço. É o Kira ali, não a Kate Ledeck. Kira. Kart Killer, cadê? Tricampeão olímpico. Isso. Então, assim, o Kira, ele é, pra muitos, o maior jogador da história do vôlei. Pra mim é também. Era uma técnica inacreditável, uma qualidade inacreditável, aí depois foi pra praia e praticamente fundou o vôlei de praia. Se o vôlei de praia hoje tem a relevância que tem, apesar do Jorge Diego dizer que não... Eu não sou dos maiores fãs, mas... Não, é dos maiores mas fãs. já narrei muito isso. Já narrou e muito bem. Muito obrigado. É, Muito obrigado. Nas madrugadas, e né, ele Vanessa? refundou. Então, assim, ele é tricampeão olímpico, 2 na quadra. Então, assim, ele é, pra muitos, o maior jogador de todos os tempos. Primeiro e único jogador a ser campeão olímpico nas duas modalidades, né? Na quadra e na praia. Isso foi um argumento que a gente usou pro Carl Lewis. Por exemplo, sabe? De ter E olha que vários fizeram essa troca, né? Muitos atletas fizeram quadro, trocando a quadra. Eu posso fazer uma provocação pra vocês sobre o Giba? Eu acho que o vôlei não é tão... E aí o Giba, assim, dos que estão aí... Então, mas antes de você começar a falar do Giba, alguma discussão assim para algum outro nome brasileiro no vôlei? Eu acho que tem. O Giba foi muito tranquila a escolha do Giba aqui? Acho que não. Não. O Serginho, assim, talvez... por exemplo, o Giba, ele tem um debate muito grande de quem foi melhor, o Giba ou o Naubert, por exemplo. Tem um debate. Mas o Giba é maior. O Giba é maior. Por causa das conquistas individuais, melhor jogador, MVP de várias competições. Porque o Giba continuou mais 2 ciclos olímpicos e o Naubert parou no de 2004, até porque já estava ferrado de coisa. Mas, por exemplo, tem muita gente que debate quem jogava mais bola, o Naubert. Por exemplo, tem muita gente que lá atrás falava do Renan de qualidade. O Serginho é líbero e foi melhor jogador da Olimpíada. É loucura isso. Melhor jogador na Olimpíada, líbero. como líbero. Não é o melhor da posição, ele foi o melhor jogador. Pra galera que não acompanha tanto, é mais fácil você ter um goleiro melhor jogador numa competição, como foi o Oliver Kahn, mas muito mais fácil do que um líbero. Do que um cara que passa uma competição inteira sem fazer ponto, sem fazer... Não tem pênalti.
Pra tu pegar e falar assim, opa, a hora que o goleiro aparece. Uma Tem falta, várias- ou até pra bater. Pra bater, O olhando goleiro bate a bola. Tem vários pontos que estão jogados que ele não está em quadra. Tu liga, né? ainda tem isso. Tem vários pontos que ele não está em quadra, então assim... então eu acho que desses daí, o Giba é muito gigantesco, um cara que foi 3 medalhas olímpicas, uma qualidade, uma capacidade de ser constante, tirar, mas eu acho que de todos aí, do quesito dominância, eu acho que ele é o menos dominante, então ele seria ali. E o Anderson, Kira, por exemplo, só pra Então, o a Giba- disputa o Giba do é o seu zero pra também? mim é o zero Zero. também. É. A disputa, por exemplo, com o Anderson Silva, que tá ali na 1, é de... Vou usar o mesmo argumento que a gente usou pro Falcão. Foi um cara que, no Brasil, fez com que o esporte tivesse um tamanho e depois que ele perde as 2 lutas pro Chris Weidman, o esporte mingua no Brasil. É fato. O MMA ainda é grande. Ele não foi pro estaca zero, mas ele diminui muito E aí, no em Brasil. conjunto, mais ou menos na mesma época, vários outros brasileiros começaram a perder e aí o esporte perdeu o tamanho, por exemplo, no Brasil, né? Não sei como é que tá no mundo ainda. E o Kira, cara, eu acho que ele é muito grande, ele é dito como uma unanimidade a exemplo do como é o Falcão do maior, mas eu acho que o vôlei, ele tem ali, bate numa limitação ali da capacidade do esporte. Então, assim... Como tamanho de esporte? eu acho que o vôlei não, bem acho que o grande, vôlei é cara. gigante, cara. Eu Eu acho acho que o vôlei sim. bem grande. Eu acho que... Pô, o cara ser Enfim. tricampeão olímpico na quadra e ainda ganhar Eu acho na bi na areia. quadra, Bi na quadra é uma na e praia. ganhar na a areia. primeira da Pô, areia. cara, assim, e não é um esporte... Eu entendo o ponto, assim, tem o futebol, por exemplo, tá à frente, o vôlei perde para alguns outros esportes, mas não é um esporte qualquer. Por cara. exemplo, ele acho que ele fundou um perde- esporte eu acho e que ele ele, perde- ele funda uma Assim, variação desse esporte. Mas eu acho que o vôlei perde para muitos que estão aí. O vôlei, em termos de relevância, ele perde pro futebol, claro, perde pro basquete mundial, tá? Perde pro basquete, perde pro... Então, eu não sei se ele perde pra muitos, não. Pra Ele perde atletismo, pra alguns perde aí. pra natação. Entendeu? Então, assim... Eu acho que tem um ponto do Kira ali, que eu acho que, por exemplo, tem algum... Tudo bem que ele foi pra praia. Isso impacta na dominância que ele tem. Mas, agora, tem gente aí, Não, mas como a gente... Mas é que ele não é que ele foi pra praia depois de fracassar na quadra. não, óbvio que não. Ele foi pra praia porque ele quis ir criar um Foi pra esporte. praia e criou uma Outro nova isso. modalidade. Depois de já fazer o que fez na Criou, quadra. né? Criou, Mas, por entre aspas. exemplo, Acho que ele foi a principal figura de uma nova modalidade. O Kyle Lewis, a gente falou de 4 Olimpíadas, no qual ele foi o dominante no esporte. Aí tá falando de caras que dominaram o esporte por mais de 10 anos, né? O Kira, ele não dá pra gente dizer assim que ele foi um... Porque ele troca o fato dele ir pra quadra pra um esporte que tá começando e ele meio que vai pra lá afundar, a competitividade é menor nesse início desse esporte. Pode ser. Então eu acho Mas que... em 96 já não era. Já não era, né? Porque Fato. ele muda ali no começo dos anos 90, é. que tinha aquelas disputas de Copacabana, por exemplo, aquelas etapas de circuito mundial que eram em Copacabana, ele já vinha. Ele vinha pra cá jogar. Cara, é difícil o Kira ali. Mas eu acho que... O Kira ali eu acho que é isso, né? Eu acho que, então, assim, ele é muito grande e eu acho que dentro do que tá aí na questão dos maiores, eu acho que é uma nota 3 ou 2. Eu não sei. Eu Eu jogaria acho. o Kira ali pra cima. Não acho não. Pô, o cara foi o maior jogador da história desse esporte. O cara ganhou 2 ouros olímpicos nesse esporte. Ainda fez uma variação desse esporte, fundou um novo esporte, uma variação, uma derivação desse esporte. Ganhou o ouro em 96. Eu acho muito Mas, grande. por exemplo, muito o Falcão... Vamos comparar o Falcão com o Kira, acho que pode ser. Pô. O Falcão... Mas é que eu acho que o Falcão faz o esporte Na plástica dele. não tem comparação. Agora, como legado pro esporte... Aí não tem comparação pro outro lado. Os dois são maiores de sua modalidade, Mas o Falcão é mais dominante. sem dúvida, né? Mas sem o Falcão dúvida. é mais dominante que o Kira, porque a gente tem outras discussões. Mas o Giba tá aqui, o Serginho, a gente falou e etc. O Falcão não vai ter ninguém do futsal. Não vai ter ninguém. Sem perto. contar que o Kira, ele... sim, nesse aspecto, sim. Sem contar que o Kira, ele poderia ter ido 80, mas não foi por causa do boicote, né? Ele poderia ser tricampeão olímpico, né? Cara, eu vou te falar, ele tem que ficar na mesma nota do Falcão, acho. Tu acha? Pelo menos. Pode ser que as coisas se equilibram, eu acho. É porque é cruel com o Falcão a gente falar, pô, o Kira ali tem 3 medalhas de ouro, mas o Falcão tem 2 títulos de Copa do Mundo, pô. que é o máximo, né, que ele poderia conseguir no futsal. Um deles- Porque, injustamente pra mim, mas aí cada um tem seu conceito, o futsal não é um esporte olímpico. Um deles, inclusive, jogando com paralisia facial, né? O título de 2012. Já tem isso. Mas tu acha que foi muito, velho, pro Kira ali? Você quer o Kira na nota 4? Eu acho que os dois vão cair, mas beleza, eu pode também tô. botar aí. A minha eu visão acho que eu tô que tanto tendo. o Falcão Eu quanto acho o que o Kira, Federer eles vai vão cair cair. também. Acho que vai cair Federer, Pode acho que vai cair ser, Nadal, pode acho que vai ser, cair pode ser. todo mundo aí. Mas Vai beleza, deixando pode como tá. começar aí. Deixa como tá. Lewis Hamilton. Voltamos à dúvida de se... Eu acho que ele é o maior do esporte dele, mas há uma briga.
dele com o Schumacher. Então, querem avaliar juntos? Podemos. Schubi tá ali, né? Tá ali. Então, acho que de todos aí, a Fórmula 1 é o que tem menos a questão, até a dúvida do se é esporte se é ou não, máquina, né? E tal. Tanto é que o L'Equipe durante muito tempo colocou, assim, não sei se ainda tem, mas durante muito tempo ele tinha L'Equipe, o diário dos esportes e da Fórmula 1. Ele se vendia assim, o diário dos esportes e da Fórmula 1. Ele fazia uma separação. Ele fazia uma separação. Então, enfim. Cara, os dois aí, eles têm um componente muito importante aí, que é, eles fizeram a equipe virar, eles contribuíram para a dinastia da equipe, né? Assim, muita gente fala, pô, com a Ferrari do Schumacher, era mole ganhar. Só que a pessoa não coloca em conta que quando o Schumacher aceitou ir para a Ferrari não ganhava um título de piloto desde 1979. Então seria mais ou menos, o Schumacher aceitar ir para a Ferrari, seria como mais ou menos o Cristiano Ronaldo trocasse o Manchester United na época pelo, deixa eu citar um time aqui. Pseudo já está nesse momento preocupado com o que você vai falar. Pela Juventus. Pelo Benfica. O Benfica não ganha mais tempo ainda. Entendeu? Ok. Seria como se ele no Pela auge Inter desse... de Milão, pô. Seria como se ele no auge que desse... tinha ganhado da Champions nos anos 60. Seria como se ele no auge desse falasse assim, ó, tô trocando o Manchester United, que é o atual, melhor, tô ganhando tudo, pra ir... Ele foi pro Real Madrid, pra ir refundar a Inter de Milão, ou pra refundar o Benfica. Foi o que o Schumacher fez. Ele falou, tô saindo da Benetton e tô indo trabalhar na Ferrari, que é um par de dinheiro. A Ferrari, quando o Schumacher foi pra lá, era um par de dinheiro, a verdade é essa. E ele, junto com o Ross Brown, junto com o outro, o Brian lá, eles fizeram, e Jean Todt também, fizeram a Ferrari ser competitiva. O Hamilton fez mais ou menos isso com a Mercedes. Vale lembrar, antes do Hamilton ir, o Schumacher estava lá e o carro não andava. Então, assim, tem esse componente. Eu boto o Hamilton maior por uma questão que eu usei sendo coerente para o Carl Lewis. Os dois títulos do Schumacher na Benetton, hoje há um consenso na Fórmula 1, aquele carro tinha apetrechos que eram proibidos pelo regulamento e que ninguém pegou na época. Inclusive o Senna, quando morre, ele morre tentando tirar o máximo da Williams para acompanhar uma Benetton que tinha controle de tração, que tinha um montão de coisa que estava proibida, e só que ninguém pegou. Então, eu coloco o Hamilton acima do Schumacher para falar isso. Agora, os dois são muito rápidos, os dois são muito dominantes. Os dois oprimiram, entre aspas, o seu rival. Mas agora, é que a impressão de que o Schumacher fez isso em maior intensidade, né? Até porque ele tem um ponto que talvez tenha que botar de dominância. O Hamilton perdeu pro companheiro de equipe. Né? Isso o Hamilton perdeu um pro Nico Rosberg. E os companheiros de equipe do Schumacher eram meros companheiros de equipe. Ele patrolou todos. Não eram competidores. Tem uma questão de... Aí tem que ver o que pesa. Tamanho, o fato do Hamilton ter perdido por Nico Rosberg ou os títulos da Benetton que tem ali tem os números individuais também, Vess. Por exemplo, o Hamilton, ele é o maior vencedor de corridas, maior pole positions, maior pódio. Na hora que a gente tá gravando. Na hora que a gente tá gravando, né? Pode ser que o Verstappen, por exemplo, em algum momento brigue por isso. O Verstappen tá vindo aí dando seta, né? Todos os recordes principais são dele. Então eu acho que até para a gente falar sobre questão de dominância, por exemplo, ele é o piloto que mais fez pontos na história do circuito. Tipo, ele ganhou a mesma quantidade de vezes que o Schumacher, 7-7. Mas ele tem muito mais pontos, então ele ganhava com porrada às vezes de diferença. Mas aí tem alguns contextos que a época do Schumacher tinha 16 corridas, aí agora tem 23, sei lá, 22, 23. Pode então, ser. assim, tem um contexto muito grande. Mesmo você fazendo a equalização de ponto, porque o primeiro título do Schumacher, o ganhador ganhava 10 pontos. Sim. Hoje o ganhador ganha 25. Mesmo fazendo essa equalização de pontos, tem um número maior. Eu acho que aí você tem que pensar... Pra mim, acho que os recordes pesam pro Hamilton. Acho que o Hamilton tá à frente. E porque vou repetir o mesmo argumento que eu usei pro Diogo, né? Não, que é um cara que nós estamos colocando na balança o Hamilton os 7 perdeu títulos pro companheiro de equipe, né? O Hamilton perdeu pro companheiro de equipe. O Schumacher não são perdeu. 7 títulos cada um. Nós estamos colocando isso na balança. Pô, você pega os 7 do Schumacher e tem 2 com questionamentos éticos muito sérios.
muito sérios. Que foi usado pro Carl Lewis. Isso é um desempate eu acho que é importante, isso. pô. Isso Eu é um acho que tem que desempate ficar na importante. frente. Tá bom. Muito importante. Tá bom. Vai- Por isso que eu falei. Eu acho que era um peso, mas eu só pontuei aqui sendo justo. Do quesito dominância, quando teve o melhor carro, o Hamilton perdeu pro companheiro de equipe, que com todo o carinho é o Nico Rosberg, inclusive acho muito foda da parte dele dizer: meu sonho era ser campeão do mundo, fui campeão, não quero mais correr esse risco, e se aposentou tendo lenha pra queimar. Não quero porque eu não vou ganhar de novo, então vou parar Com aqui todo mesmo. respeito ao o Nico Rosberg, não era nada demais. Com todo Então todo o que respeito. faremos aí? Hamilton à frente, mas onde a gente encaixa Lewis? Aí vou te agora falar. é equalizar ali de negócio Vou de falar, dominância. essa nota 5 aí. Vou te falar, vai ter que cair. Eu falei que não queria Desce os colocar 3 uma pro nota 4? 4, mas eu acho que ele tem que ficar junto com o Federer e o Desce Kiro. os 3 pro 4, o Schumacher na 5, não? Pode ser. E o Hamilton, E o 6 ou Hamilton na 7? 6? Pode ser. E o Hamilton na 6. E o Carl Lewis vai cair, tá, gente? Na Austrália. Então, ó, Carl desce Lewis. os 3 para 4. Então vamos lá. Falcão e Federer, Kirali. desce o Lewis pra 5. E bota o Hamilton lá. O Hamilton não, o Schumacher lá. Schumacher Schumacher 6. na 5, não. Na 6? Schumacher na 5. Schumacher na 5 Hamilton e o junto com o Hamilton junto com o Cristiano na Tá bom. 6. Sobe o Cristiano aí. Sobe Por pra, enquanto pra, é isso. sobe pro... O Hamilton lá em cima e foi. Boa. tá. Vamos Beleza. lá, vamos seguir. Cara, isso vamos aqui- aí vai vamos dar errado, seguir. Isso é maluquice. Kate Ledeck. Ah, já virou loucura, gente. Essa mulher é uma das maiores de todos Deixa eu os só avisar os tempos. senhores, nós temos 50 minutos de programa. Esse programa, esquece, esse programa é pra 2 O horas. programa é para recorde. É pra 2 horas. Esse é para recorde. Até pra gente fazer bem, né? Pra não fazer, exatamente. pra não fazer de sacanagem. A gente tá falando de uma mulher que tem 7 ouros olímpicos, 3 pratas. Ela é 15 vezes ouro em campeonatos mundiais. Ela foi... O primeiro ouro olímpico dela, ela tinha 15 anos. Ela tem ouro olímpico nos 200, nos 400, nos 800, nos 1.500. Tem 7 recordes mundiais Nossa Senhora. antes dos 18 anos de idade. E ela ainda tem 26 anos. Ela ainda tem 26 anos de idade. Essa mulher é um absurdo, pô. Cara, a Kate Ledeck é a nível de dominância, que foi o primeiro que a gente falou, ela só pode ser 9. A Kate Ledeck só pode ser 9. Meu Deus do céu. E ainda tem Muhammad Ali, ainda tem Michael Jordan, ainda... Meu Teddy Deus Riner. do céu, meu Deus do céu. Vai cair todo mundo, gente. Vai cair todo mundo. Ainda tem Pelé, ainda tem Bolt, Phelps, puta. Cara, mas Gente, a não Kate tem, Ledeck não é muito tem grande. outras nadadoras que têm números fodas também? Com 26 anos de idade ainda, em Não, construção. com 26 anos, não, beleza. Em Mas aí, construção Nessa ainda. precocidade... mas aí a gente faz outro daqui a 10 anos e talvez ela tenha mais É e muito suba, surreal, né? pô. É. Não, o que ela já tem, velho. Eu li o que ela já tem. O que ela já tem. Tudo bem. Que ela Se ela já parar tem. agora, poucas nadadoras terão a oportunidade de alcançar no futuro. Se ela parar Como agora. se ela parar agora. Ela já tem 15 Pô, ouros já é um mundiais. negócio quase que inalcançável. Quase. E ela ainda tá construindo Que isso? a trajetória dela. Cara, por isso que eu acho que ela vai acabar ficando um pouco... eu acho que é 8, 9 no mínimo também. É. Não tem, eu acho que não tem como colocar abaixo disso. É porque eu acho que o 9, sendo bem sincero, eu acho que o 9 dela é muito importante, acho que ela ainda tá construindo, eu colocaria ela no 9. Mas vem gente muito grande aí, Pois né? é, então. Essa foi a Vem minha gente muito inquietação grande. aqui. Por exemplo, só para trazer aqui, Se for 8, beleza. quantas mano. medalhas ela tem? Ela tem 7 ouros olímpicos. 7 ouros no total. Ela tem, Tem 10. 10. Por exemplo, a Jenny Thompson é americana, nadadora e tem 12, entendeu? Mas ela... 8 ouros. É. Então, assim, Mas eu isso é a acho questão que de ela é- construção, né? tudo bem, acho que é muito É a grande. questão de estar em construção. Você jogaria ela o quê? Para uma nota 6 ou 7? Olha só, Deve ser. eu aqui, acho muito pouco. nos A nível de atletas dominância- medalhistas olímpicos, ela é a 29ª, tá? Na natação, tem outras na frente dela, por Mas exemplo. esse ranking de ela é 29ª não pega só os que estão em atividade. É um ranking histórico geral. Histórico. Também. A McKeown, da Austrália, tem 11 medalhas Mas- olímpicas, né? Tudo bem, são 5 contra 7 de ouro. Ela tem 7, a E a McKeown Kate tem Ledeck, 7. na prática, tem 2 Olimpíadas, né? Ela É. tem Rio e Tóquio. Porque a de Londres ela ganhou com 15 anos. A Natalie Coffin, ela tem 12 medalhas olímpicas. A Dana Torres tem 12 medalhas olímpicas na natação, só na natação. Só tô pegando a natação. Então, assim, Eu acho que é muito dominante, cara. É isso que eu tô falando sobre dominância. É. A gente não tem que olhar o número frio, a gente tem que olhar a dominância dela no esporte. Então, é que eu acho... Tudo bem, o fato... Assim, ela ganhar 200, 400, 800 e 1.500 é foda Pô, é pra muita cacete. prova, pô. É Prova foda muito pra diferente. cacete. São provas muito diferentes. Mas eu não sei se, diante disso tudo aí de coisa, eu não sei se 9... Ela é mais dominante no esporte dela do que o Djokovic, que dividiu títulos com Nadal e Federer.
Ela não divide com ninguém, cara. Ela não tá Eu dividindo acho, com ninguém. bota ela na 9, mas eu tenho certeza Não, que quer ela botar vai na cair. 8? Quer botar na Eu 8 acho- já? Você acha que ela beleza. vai cair? A gente já eu bota acho que na ela vai 8. cair. Põe Eu na acho que 8 e vai talvez cair. ela acabe caindo pra 7, não por Pra ela. mim, o Diogo cai primeiro. Mas pelos que vem aí, cara. É, Mas vamos não lá, sei. põe ali na 8 por enquanto. Tá. Kelly Slater. Então, muito ele regular. tem Aí nós temos 11 que discutir, títulos, né? Então, vamos discutir Então, modalidade também. vamos lá. ele foi muito dominante. 11 títulos. Agora, aí a gente tem que entender o seguinte. O surf, na maior parte da era do Kelly Slater, o surf era uma modalidade muito restrita. Acho que mais... Restrita sei. no ponto de vista de países. Porque eu basicamente, porque eu tô com uma visão Brasil, Brasil, Austrália e né? Estados Unidos. Brasil, Austrália e Estados Porque eu tô com Unidos, uma visão- basicamente. eu com a minha Estados visão- Unidos considerando Havaí e Estados Unidos, porque no surf é separado. Eu né? com a No minha surf, visão Havaí é separado. Brasil, eu ia dizer mais restrita que o futsal, mas globalmente... Não, acho que nem se globalmente, com certeza. Tranquilo, né? Com Tá bom. certeza. O futsal é muito forte na Com Europa. certeza. Hoje, Na América do Sul também. hoje Sim, uma realidade... Espanha, Portugal, tem Hoje é ligas uma fortes. realidade... Cazaquistão. Sim, Cazaquistão. A Ásia é muito forte. Hoje é uma realidade maior. Então, assim, durante as boa parte... Inclusive, quando o surf pleiteava ir para a Olimpíada, isso eu estou trazendo informação porque acompanhava, eu era jornalista e cobria a Olimpíada. Isso era falado pelo Comitê Olímpico. Eu não vou botar porque só 3 ou 4 países fazem o seu... Era Estados Unidos, contando Havaí e Estados Unidos, porque no surf é separado, Estados Unidos, Brasil alguma coisa, e o Brasil não era relevante do ponto de vista de ganhar título. Todo mundo dizia, pô, tem ótimos surfistas no Brasil, mas não ganham. Austrália, alguma coisa de África do Sul. Tá. E esse argumento Então, foi usado assim, pro Falcão. foi Ele usado tem que pro voltar Falcão. agora pra gente falar do Kelly Slater. Eu também acho. Eu também acho. Com justiça. Tem que voltar pra falar do Kelly Slater. Eu acho... O Kelly Slater na nota 3 aí. Eu acho que é isso. O 3 está Talvez muito bem até vamos colocado. correr pro Acho que o abraço. 3 está muito bem colocado. Pode ser. Formiga vai, nesse momento, consultar os advogados, tem colocar problema. sua máquina, equipe de advogados contra nós. No meio do seu longboard. Isso aí. Então, assim, é isso. Agora, ganhar 11 títulos na modalidade, quantos foram seguidos? Eu não lembro. Tu botou aqui? Foram Kelly Slater, acho que são 5 seguidos, entre 94 e 98. E o segundo maior tem 4 títulos. Ele tem 11, o segundo maior tem 4 títulos. A E a dominância dele é longevidade grande. dele também é bem complicado. Agora é o seguinte, é LeBron e Jordan juntos, Tem que falar LeBron e Jordan juntos. se virem, se virem. Maior. A palavra escolhida ali foi maior. Jesus Cristo. Eu acho que aqui não tem combate. No maior, não tem Eu combate. saí, quando eu vi os nomes na Então, lista, eu falei, mas- pô, é isso, né? No maior. Maior, No é isso, maior. né? Maiores atletas, tá resolvido. Eu tenho uma opinião, Mas- que ela é uma opinião que tem gente que não gosta dela, mas ela é uma opinião que fora do Brasil, nos Estados Unidos, ela é repetida por muita gente importante. O LeBron é o jogador mais completo a pisar numa quadra de basquete. Pra muita gente. O jogador mais completo. Acho que é bem unânime. Jogador mais completo. Isso envolve técnica, isso envolve físico, isso envolve dominância. O Jordan era muito bom adaptar, defensor exatamente. também, mas Não, é que o Jordan era um baita defensor. Não, ele era Baita, de elite. consideravelmente melhor defensor do que o. Não, do o que LeBron é um bom defensor também, não, mas, um ótimo não, mas defensor. consideravelmente. É que o Jordan foi o melhor defensor da. Ele já da foi NBA. eleito melhor defensor. Sim. Então, assim. Mas o meu ponto é, a capacidade de fazer os seus companheiros jogarem pra caceta, mais até do que eles podem performar. O LeBron foi pra uma final com o J.R. Smith sendo o melhor jogador do lado dele. Kevin Love tava Sim, com machucado, certeza. e etc. Não, o Isso LeBron é foi muito pra uma doido. final com Zydrunas Ilgauskas, Pavlovic, Danny Gibson, Bubby Gibson Pelo Cleveland. e Varejão, com É. todo carinho. Mas eu acho que o Jordan tem que ficar à frente do LeBron na categoria dos maiores. A gente tá falando de um Então. cara que foi muito dominante, de um cara que tem 6 finais, 6 títulos, de um cara que fez o esporte, aí já entrando pro nosso segundo quesito, o esporte dá o salto, e não foi só o esporte. O Jordan faz com pra que mim é o ponto central. todos os esportes subam a nível de marketing, subam a nível de relevância mundial. Então, cara, fez o esporte, o basquete, a NBA romper fronteiras. Ele pega o esporte de um tamanho, entrega de outro tamanho. Então, cara, o Jordan tem que estar à frente. O quesito dominância, eu acho que leva pelo quesito dominância. Por quê? Porque o Jordan entra na NBA em 84, apanha. Quando ele chega num nível de entender o jogo e começar a ganhar, ele ganha 3 títulos, sendo os 3 MVP das finais, vai jogar outro esporte. Pra quem não lembra, beisebol. Foi jogar 2 anos jogando beisebol e revezando com golfe, né? Era um grande jogador, não sei se ainda Tá joga, até mas no foi um Space Jam. grande jogador de golfe. Aí ele fala, vou lá jogar beisebol. Puta, não deu certo. Vou voltar. Volta, ganha mais 3. Porra, tu quer mais dominância do que isso? Então, assim, nesse quesito, como a gente usou o quesito dominância como principal,
o Jordan tem que ficar na frente do LeBron. Tem que segurar o Jordan pra 10. É isso que eu ia falar. Tem que segurar o Jordan pra 10. Eu acho. Acho. Tá bom. E aí é o vale seguinte, lembrar, ó, a gente fez isso durante a pandemia, uma estafeta dessa na pandemia, no de placa, eu acho. E o Jordan, se eu não me engano, ganhou, cara. E vou sugerir, fizemos no TNT Sports Live do Tsola também. Esse mesmo exercício. E ganhou o Jordan, né? Ficaram na... Era tier list, né? Tier list, aí tinha era uma primeira categoria. Não tinha um campeão, de fato. Não era igual aqui. Davam mole pra essa galera. Botavam 3 em cima. Aqui, não é igual aqui. Aqui a gente tem que... Muito cuidado com o negócio de botar 3 em cima. Na época, o seu pseudo, que hoje é um leão. Agora, pra falar com o Casimiro, com Luizinho, Pedro Certezas, era um gatinho. Ele tá se pra defendendo. Crescer em cima da gente, é um leão. Ele se defende argumentando que na época ele era apenas um estagiário. Ele estava em... Hoje ele tem poder. Hoje ele já Dê poder pras pessoas que elas mostram. Olha a merda que virou, né? Olha a merda que Pra virou. cima do seu Casimiro, pra cima do Luizinho Pedro Certezas, era um gatinho. Virou Agora golpe. em cima da gente, não pode 4 notas. Esse era um programa que tinha que ter poder 4 notas. Só as dores do crescimento. Ele agora tem decisões difíceis Cara, a tomar. adolescente. Já diria o Estadão, né? Uma decisão difícil. Às vezes é difícil Já mesmo. diria o Estadão. Às vezes é difícil Cedo mesmo. fez 18 anos, Olha querendo só, sair de casa. segura o Jordan pra 10 e eu sugiro colocar o LeBron na 8 e descer a Kate Ledeck pra 7. E talvez ela desça mais. Pra mim, Sugestão. Pra mim, a nível de... A gente acabou de usar o argumento de dominância. Pra mim, desce o Djoko. Pra mim, desce o Djoko. Pô, mas o cara é o maior vencedor de grandes lãs. Mas o Nadal e o Federer, ele não ganhou todos. Não é, por exemplo, que ele tem 60 grandes lãs e o Nadal tem 20. Pô, mas assim, é confortável pra você dizer que o LeBron é maior que a Kate Ledeck? O LeBron maior. O LeBron é. Pô, é confortável pra você dizer que ele é maior que o Messi? O LeBron, não. Não, pra mim bate o Djokovic? Sim. Pô, eu não sei. Pra mim, sim. Pra mim, sim. Eu acho que o LeBron é maior que o Djokovic. Sério? O LeBron é maior que o Djokovic. Mas eu acho que todos esses são maiores que a Kate Ledeck. É, então. Pô, aí a gente tá perdendo a dominância. A dominância vem, aí ela vai embora quando ela... Não, mas... pô. Mas eu te falei, cara, se você olhar aqui... Mas dominância, tem isso que eu tô falando. Por exemplo, a Nádia Comaneci, a gente vai analisar daqui a pouco. Mas Mas a dominância não foi o único critério que a gente colocou aqui. mas era o principal. Por exemplo, o tamanho, a relevância da modalidade a gente também colocou em consideração aqui. Mano, vai vir a Nádia Comaneci, que durou isso aqui. Tênis ou natação? Tênis ou natação? Pra maior... Mas talvez muda. a Olimpíada seja natação. Mas muda. No esporte, no evento onde estão os dois, a natação é bem mais relevante Tudo do bem, que o com certeza. Mas muda aqui. O Djoko, ele é o maior campeão da modalidade dele, dos grandes lãs. Eu falei aqui várias nadadoras que têm medalhas no nível que mas tem a com Kate mais espaço Ledeck. de tempo. Tudo bem, Tá bom. tudo bem. Vocês dois mas acham é que tem isso. que... Eu acho que tem que cair. Então beleza, cai a Kate Ledeck e bota o LeBron lá. Tá, beleza. Só que esse argumento de tênis, natação, vai pegar pro Phelps daqui a pouco, que vai ter que segurar o tal do Phelps. Chegaremos lá. Rainha Marta. A falta do título da Copa do Mundo tem que pesar pra ela. Infelizmente, o que é uma pena, né? A CBF, como um todo, não soube aproveitar a Marta. A gente teve uma 6 vezes melhor do mundo. A gente teve uma jogadora que era tratada... Importante. Ela é a maior ganhadora de prêmios individuais da modalidade dela. Né? Ela era uma jogadora que era tratada pelo mundo inteiro como um negócio fora da curva e a gente não aproveitou a Marta, a gente não ganhou. Não só que não ganhou, mas não demorou muito pra fazer estrutura. Começou a fazer estrutura quando a Marta já estava encerrando a primeira Copa do Mundo. Começou na marra, por muita pressão popular, sabe? Não, começou porque ela era muito diferente. Pô. E começou porque ela era agora. diferente. E começou por uma discussão que veio da sociedade, assim, de fora do futebol, entendeu? Exatamente. A sociedade teve que evoluir pra obrigar a CBF a fazer o mesmo com o futebol feminino. Até 2019, as meninas falam isso, não tô falando eu, não. As estruturas pra Copa do Mundo eram grotescas das seleções femininas. Em 2019 começou a andar, em 2023 foi a última, agora, que começou a andar um pouco mais. Mas, infelizmente, dito isso, a Marta precisa pesar um pouco. Teria que ser nota 2 ou nota 3 pra Marta, no máximo. Eu acho que diante do que tá aí, tem que baixar mesmo, embora ela seja a que mais ganhou prêmio individual, ela é atleta, e do jeito que tá tudo tão pulverizado, eu acho que ela vai ficar por um bom tempo. Porque assim, né, tem muita gente crescendo, aí tu pega, agora a Bonmati ganhou todos os prêmios, antes tinha sido a Putellas. A Putellas tá com 2, né? Tá com 2. Então assim, tá longe, né, né? acho que a Mia Hamm também tem, não sei. Tem 2, não sei. Então assim, eu acho que ela ainda vai ser por um bom tempo, mas ela, de novo, daí só ela e o Cristiano Ronaldo não ganharam o maior título disponível.
Só. Mas, ao mesmo tempo, no cenário de clubes, a Marta não é tão dominante quanto o Cristiano Ronaldo foi. Quanto foi, A Marta tem uma exatamente. Champions. Tem uma Champions. A Marta tem uma Champions. Então é por isso que também ela tá bem mais abaixo. Tá bom, vai cumprir bem. Agora segura, gente. Eu acho. Phelps segura pra 10. Segura pra 10. Segura pra 10. Vocês querem Tyson e Mohamed... O Pseudo tá perguntando se precisa mesmo segurar o Phelps pra 10. Você quer acabar com a discussão na metade do negócio, Pseudo? Tem que segurar. Na relevância do esporte aí. Aguenta esse coraçãozinho aí, Pseudo. Vocês querem discutir juntos o Tyson e o Mohamed Ali? Acho que tem que discutir juntos. Tá. E eu acho que o Mohamed tá acima. Então, eu acho que a questão do Tyson é um pouco daquilo do que ele poderia ter sido. Eu acho que, de fato, o Tyson tinha até mais, digamos, a capacidade de ser agressivo. Para ele, já diria aquele vídeo, né? Agressivo. Eu acho que ele tinha para ser dominante. Mas, no meio do caminho, a gente tem que lembrar, ele comete... Esse é o problema. Vale lembrar, né? Ele comete uma violência sexual, é preso. Sim. Hoje é um tema em voga e ainda bem que tem muitas pessoas famosas sendo levadas às consequências na justiça por crimes que elas cometem. O Tyson cometeu um crime, ele em sua defesa diz que foi armado, que não aconteceu, mas enfim, ele foi julgado e condenado e a carreira dele foi abreviada e depois nunca mais voltou a ser a mesma. Mas o começo dele era um começo de dominância. Eu acho que ainda tem um outro ponto. O Tyson não consegue derrotar o maior rival dele. Ele tem 2 lutas contra o Holyfield, então, ele perde uma por nocaute técnico, né? Que o corner dele joga a toalha. E a outra, ele morde o Holyfield 2 vezes e é desqualificado. Arranca um pedaço da orelha dele. Então, por exemplo, a gente falou aqui, o Federer... Então, mas é que é um pouco disso daí. É que a gente coloca assim, por exemplo, o Evander Holyfield, ele nem foi cogitado para estar aqui. Não. Porque ele não é um dos maiores. Aqui o Tyson, ele tem a carreira... Quando ele perde pro James Buster Douglas, que era bem fraco, ele já tem ali uma dificuldade para voltar. Ele já sofre um baque. Aí vem a questão da prisão dele, ele comete um crime e é preso, e paga a pena, e depois não consegue voltar. E aí sim consegue ter as lutas com o Holyfield, e de fato ele não consegue prevalecer. Então, assim, o que ele poderia ter sido o maior de todos. A prática ele não entra nessa discussão. Então... E acho que, por exemplo, o Tyson pode ficar na nota... Vai ficar abaixo. 3, 2 ali. Acho que talvez 1 ou 2. Acho que pode ser 1. Em termos de dominância, o começo dele é avassalador e depois ele não consegue... E aí gente, por exemplo, no Muhammad Ali, que começa a sua carreira como Cassius Clay, né? Depois ele troca por questões religiosas e etc. Aí a gente falou sobre dominância, gastou uma energia muito grande para falar sobre dominância e agora a gente precisa falar sobre relevância. Muhammad Ali, além... E eu não vou entrar na parte humana dele não, tá? O estilo de luta dele, que era aquele estilo de luta sambado, que ele pisava, que aí acho dançava. Que é uma pegada um pouquinho do Federer. Exatamente, ele dançava dentro do ringue. Ele tinha esquiva, o cara vinha pra dentro dele, dava soco, ele vai esquivando, ele vai tirando e etc. Isso tem que pesar. Então eu acho que o Muhammad Ali tem que ficar ali numa nota 6, talvez. O Muhammad Ali tá talvez até mais, uma nota 7. Porque um dos maiores atletas da história, ele, além dele entregar o lúdico, ele entregou a conquista várias vezes. Por exemplo, ele é campeão olímpico. Ele é campeão olímpico em Roma. Não é uma coisa comum dentre os boxers. Ele é um cara que falou de esporte, falou de Muhammad Ali e tudo que ele representou para a história do mundo. 6 ou 7? Para mim é 7. 7, VSR. Compra ou não? Então, é que hoje o boxe, ele... se você for considerar a relevância do boxe nessa época, era um troço muito grande, né? Era muito maior do que hoje. Só ver o tamanho que o Popó teve no Brasil. Acho que pode ser 7. Tá bom. Pode ser 7. Nádia Comaneci, e aí? Ela durou pouco. Ela durou pouco. Ela durou 2 Olimpíadas. Ela ganha... E ela encerra a carreira dela com 23 anos de idade. Ela dura a Olimpíada de 86, né? 76 e a de 80. Aí pra 84 em Los Angeles, ela tem 23 anos de idade e ela já vai convidada como, tipo, convidada VIP, sabe? Tipo assim, a grande vencedora tem que vir aqui assistir os jogos e tal. Ela durou pouco, ela ganhou muito, foram 5 ouros olímpicos, isso é bem relevante para 2 Olimpíadas. Tudo bem que a Simone Biles fez algo parecido em 2 Olimpíadas também. Mas eu acho que o fato de ter durado tão pouco é um problema. É uma modalidade problemática do quesito longevidade, não?
Hoje não tanto, né? Já foi Nessa mais, né? época, sim, né? Hoje você tem as ginastas, várias, chegando a 30 anos, 30 e poucos. Você tem uma ginasta do Uzbequistão, que acho que não compete mais, mas a chamada Oksana Shushovitsina, é isso. Que eu cheguei a fazer matéria com ela competia com 40 e poucos anos de idade. É raríssimo. Era muito raro. Era até uma história fantástica. Cheguei a fazer reportagem com ela, o filhinho dela tinha leucemia e ela continuava competindo por causa da premiação. Que história. Aí se mudou do Uzbequistão para Alemanha. A motivação ali para continuar competindo era premiação em dinheiro para ajudar premiação no em dinheiro, tratamento. ela se mudou para a Alemanha, que era o lugar que melhor cuidava da leucemia do filho dela e tudo. Mas então hoje tem. A questão da Nadia Comaneci, eu acho que ela é muito mais emblemática de ter sido a primeira nota 10 da história da ginástica. O símbolo, né? Ela ficou considerada ali como a perfeição. Hoje não dá mais para ter nota 10, até porque a nota em tese iria até 20, né? Então assim, mas ela foi a primeira nota 10 da ginástica numa Olimpíada, que ali era a perfeição, denotava uma perfeição. Mas ela ganhou 3 ouros, inclusive no individual geral, em 76. Em 80 ela já não ganha no individual geral, ela ganha nos aparelhos. Ela ganha na trave e no solo. Uma então, nota assim, 5, vocês acham? Eu acho que 5... Cara, mas é porque a gente tem que levar em consideração longevidade, cara. O Kirali, por exemplo, ele ganha durante muito tempo, troca de esporte, funda outro esporte. Ele ganha 84, 88 e depois ganha no vôlei de praia em 96, né? Em Atlanta, né? A gente tem que falar Pra com a mim, Simone Biles junto, né? Podemos analisar a Simone Biles junto. Quer a Simone Biles junto? Eu acho que a Simone Biles, ela tem 4 ouros olímpicos, né? Ela tem um a menos do que a Nadia Comaneci, e ela tem um a menos por um grande motivo. Ela chega na Olimpíada de Tóquio com crises de ansiedade severas. E ela traz até para a sociedade, cara, uma discussão sobre saúde mental muito relevante. Pro atleta, né, pro esporte, pra cobrança do alto rendimento e pra sociedade como um todo, para todas as áreas. Por exemplo, na primeira Olimpíada da Simone Biles contra a da Nadia Comaneci, a Simone faz mais medalhas. A Simone ganha 4. A Nadia ganhou 3. Individual geral, trave e... eu não lembro o outro, acho que foi barra. Em 2016, a Simone Biles ganha individual geral, equipe, solo e salto. E ela deixa de fazer a final do solo, né? No Tóquio ainda tem mais uma que eu não vou lembrar. Acho que é salto. Acho que é salto. É salto. Eu acho que a Simone, a nível de dominância, ela foi mais dominante que a Nadia Comaneci. Né? Eu acho que ela é uma evolução. Ela em mundiais é brincadeira, né? Ela tem... É que o Mundial é disputado em todos os anos, né? Sim. Menos nos anos olímpicos. Nos anos em que não há Olimpíada... quer dizer, tem a Olimpíada, nos outros 3 anos do ciclo tem Mundial. Então ela tem mais, ela tem 23 ouros. Tem 30 medalhas no geral. Eu acho que assim, se a gente refizesse esse programa daqui a 8 anos, eu acho que a Simone Biles ia estar muito alta ali. Porque acho que ela vai... mas enfim... Ela está melhor, né, das questões mentais. Ela está melhor, é uma grande recuperação. Assim, o que ela fez foi muito gigante. Foi, tá louco. Porque ela chegou e falou assim, eu não vou saltar. Isso daí é literal, tá? Eu não vou saltar, porque se eu saltar, eu vou me machucar. Aí você fala, mas tu não faz isso desde que sou criança? Eu falei, faço, só que eu não estou com cabeça para fazer isso. Se eu fizer, eu vou me machucar. Você pode fazer uma execução exatamente precária e gerar uma lesão. É um esporte claro, mas uma execução imprecisa, imperfeita. É um esporte muito cruel nisso, né? O que ela fez é a mesma coisa que seria o equivalente, um piloto de Fórmula 1 vai lá, eu não vou competir nessa corrida, porque eu tô com medo de... Como já teve. Ano passado, ou 2 anos atrás, teve uma corrida que tava com muita chuva e o piloto falou, eu não vou porque eu vou morrer. E ele falou, tem que... né? A gente tem que parar de enxergar isso como uma amarelada e entender que ali é preservação da própria integridade física, da própria saúde. A Simone, pra mim, ela é dominante. Ela é claramente a melhor. A nossa Rebeca Andrade vai brigar. A Rebeca poderia ter entrado. Ela vai brigar. Inclusive, a Simone Biles, já que a gente falou de psicológico, ela fez um jogo mental com a Rebeca Andrade. Que eu quero ver como é que o staff da Rebeca vai tratar. Pós-mundial, né? Porque terminou o Mundial, a Simone pegou a coroa da cabeça dela e botou na cabeça da Rebeca. Muita gente viu como... Que coisa bonita. Não tem nada de bonito. Uma passagem de jogo. Ela está fazendo um jogo mental. De dizer, agora... Confirma aí. Cobrem dela. Agora vai chegar Paris ano que vem, não cobrem de mim, cobrem dela, porque a coroa tá... Isso aí é um jogo mental, não tem nada de bonito nisso, não tem nada de legal.
E não tô dizendo que é trapaça, não. É do jogo. É do jogo. Do jogo. Mas só que, e cabe a Rebeca Lidar bem com isso. Primeiro entender o que, né, qual era a motivação ali. Exatamente. Se for muito pura na interpretação... se for falar, pô, ele é muito legal comigo. Não nessa. é isso, só isso é importante ser dito, mas tudo bem. Eu colocaria Nádia Comaneci na nota que era legal, 3. né? Vale porra nenhuma. Nossa senhora, vida. Nádia assim. Comaneci, nota 3. Tá. E Simone Biles, nota 6. Pra mim. Eu acho que não dá pra ser essa diferença A toda, não. distância não tá muito alta, Wallace? Eu não Então acho, vai ter que não. baixar a gente da nota 4. Eu também acho. Vai acabar... Porque a Nádia... Deixa eu ver o que vem por aí. Eu não queria mexer Deixa eu ver nessa o que nota vem por aí 4, pra essas notas 5 aí. Cara. Pera aí, pra notas 5... Qualquer um que a gente baixar da 4 eu acho que é um problema. Teddy René... Já segura a Serena Williams para 10 ali, só pra gente não E perder o tempo. Tom Brady. Pô, e o Rei? Peraí. Não, E o Pelé? é que o Pelé acho que não tá nessa discussão. Vai estar. Tá, E o Tom Brady. Só pra dar uma limpada aí. Bota o Pelé lá pra 10 também, pra segurar. Deixa eu ver o que tem ali. Amigo, tem gente na 8 que vai terminar na 6, hein? Começaram já com o Pelé no 10 e discutir o resto. Não, senhor, não é assim, não. Vocês estão loucos. Cara, Diria quer saber? o nosso amigo completamente equivocado. Pelo amor de Deus. Quer saber? Vou te falar, tu vai ter que baixar todo mundo. Pode baixar todo mundo. Quem que vai pra 1? Porque nós já seguramos 5 por Gente, 10 e vai faltar no 9. Vamos falar, quem vai pra 1 ter é o que Tony resolver. Hawk. Quem vai pra 1 é o Tony Hawk. Vai pra fecha. um, Tony Hawk. Bota lá. Pode botar o Tony. Vamos acelerar que a gente já dá um Vamos, programa longo aqui. isso, Tony Hawk beleza. vai pra 1. Tá, Pode baixar. Acho que vai baixar Kelly Slater pra 2. tá, pode baixar. Aí baixa em bloco os do 4 pro 3? Eu acho Ou que- não? E ainda precisa 1 pra 2, ou vai largar o Tiger Woods em 2? Eu acho que talvez o Kyrgios. O Kyrgios? Porque a gente tá falando de um cara... Por exemplo, o Tiger nós Woods, estamos falando do pra maior muita da gente, história do não é vôlei, o maior... pô. Não é o maior... Como é que é? Golfista? É golfista. Golfista. Porque, por exemplo, nenhum recorde de vitórias em Majors, vitórias em PGA, etc. PGA não lembro, mas em Majors, ele não é sozinho. Tá. Ele tem sempre... todos os recordes ele divide com alguém. Então ele não é claramente o maior. Então o Tiger Woods pra mim seria nota 2. Tá, bota o do Tiger Woods na 2, E aí, concordo. pode... É que o Tiger Woods é um pouco o fenômeno do Federer e um pouco o fenômeno da Nadia Comaneci, né? Ah, é. Ele mudou ali a história do forma esporte. como você consome o jogo, né? O golfe ganhou um outro tamanho midiático com o Tiger Woods. Que é o caso do Falcão, talvez. até, né? Tá bom, mas eu acho que aí você falou, o Jack Nicklaus tem mais títulos, ele é o cara, do ponto de vista que ele é do dinheiro, né? Do dinheiro. Ele é o cara que mais ganhou Mas também dinheiro. o esporte deu mais dinheiro com o passar do tempo. É porque ele ganhou dele. mais dinheiro, porque ele contribuiu levar mais dinheiro pro jogo Ele também. trazia mais marcas. etc. Exatamente. Então Por acho exemplo, que é isso. ó, cara, numa dessa vai ter que baixar todo mundo aí. Não, eu acho que o Federer não pode cair da 4. Que eu acho... Vai, beleza. Então puxa os dois. Puxa Falcão e Kira ali pra 3. beleza. E aí, Aí acho que aí que eu tô falando, a Nádia a Comaneci vai Nádia brigar 3 por aí. e a Simone no 4. Pode ser? Acho que a Simone... É que o acho que a Carl Lewis distância não tem pode ser muito 9... grande, Tem até. 9... É que o Carl Lewis... Desculpa. Tem 9 ouros, né? Então ainda já tem um ponto a mais. Tá Então bom, bota vai. isso. Nádia lá em cima no 3, Simone Biles ali. Biles no 4. 10 Cristiano Ronaldo. Cristiano? Por quê? Cara, a gente tá vendo agora, assim? só tem lá Não, embaixo. tem um nota 4 ainda aí, cara. Aí? Quem que vai pro 4? Tá Não. faltando um 4 aí. Então, eu acho que eu baixaria ou o Schumacher ou... acho que o Carl Lewis... Caralho, mas é que Eu doideira, baixaria- o Schumacher tem eu a questão... baixaria o Schumacher. o Eu baixaria Schumacher o tem a questão que o Schumacher. Vélez Eu trouxe também do Dois títulos. doping, do doping do carro. Tá bom, baixa o Schumacher. Tá. Por exemplo, o Teddy Riner e o Tom Brady são muito mais dominantes do que o Cristiano Ronaldo foi na categoria dele. Pô. O Teddy deixa o Riner Cristiano. passou 10 anos sem perder uma luta. O Teddy Riner Mais de 100 vitórias O seguidas. Teddy Riner tem um ponto assim. Pô, Ele ficou de 2010 a 2020 sem perder uma luta. tomou um golpe. E ele ficou de 2008 a 2020 sem tomar um golpe. Num esporte que é extremamente aleatório. Você Atenção. botou um pezinho no lugar errado, toma, ponto. Ele ficou sem tomar um golpe. Em 2010, ele perde o Mundial Absoluto, que a gente mostrou inclusive no Esporte Interativo. Ele perde o Mundial Absoluto para um japonês no Mundial de Judô dentro do Japão, na bandeira. E ó, todo mundo que viu a luta, nós mostramos a luta. O cara deu uma coxambrada porque era juiz no Japão. Mas ele perde na bandeira, sem tomar golpe. Ele ficou 12 anos sem tomar um golpe, irmão.
12 anos sem tomar um golpe. Eu acho que a gente tem... Isso é maior do que o Hamilton que perde um título mundial pro companheiro de equipe. Concordo. O Teddy Riner tem que ficar na 6. Pelo menos nessa 6. Não. Você baixa o Hamilton pra 5 e bota o Teddy Riner na 6. Acho que o Teddy, por exemplo, tem que ficar... O Teddy, a nível de dominância, vou repetir o que a gente falou, ele tem que ficar na frente na frente do Nadal. Ele é mais dominante que o Nadal. Cara, são 12 anos sem tomar um golpe. É como vamos fazer o seguinte, joga o Hamilton pra 5, Nadal pra 6, Teddy Riner na 7. O que vocês acham? Pode ser. Visualize isso aí. Será que a distância do Djokovic pro Nadal é isso tudo? Porque a verdade é o seguinte... Aí é que tá. Aí a gente pode derrubar a Kate Ledeck pro 6 e o Djokovic pra 7. E eu vou além, porque eu acho que vai ter que fazer isso, naturalmente. Porque tem o Tom Brady. E precisa de um 8. A gente tá segurando 5 caras. Olha, tem isso aqui, tá faltando 9. Então tá, desce, Baixa o Nadal, baixa o Djokovic. Então, ó, Nadal pra 6, Teddy Riner na 7. Isso. Aí vai baixar a Kate Ledeck pra 6. Ah, é verdade. E o Djokovic entra na 7. Quem é esse 5 aí? Quem é esse 5 pendurado aí? É o Cristiano Ronaldo, cara. Gente, a gente não pode se deixar levar pelo Cristiano tamanho Ronaldo do futebol, cara. Mas não tem jeito, Alan. Se o Cristiano Ronaldo não pode ser não pode. menor do que a Kate Ledeck. Com todo querido. Aí não tem jeito. Acho que tem jeito. Aí a gente deu ali, não tem a como. vida Acochambrou o futebol aí. Não, mas A gente acochambrou. O cara é muito Então, grande, por causa cara. disso, só pode ser... Se o Pelé não for o 10, tá errado. Dentro de argumento. Isso eu acho. Eu sei que o VSR não acha. E eu sei que o VSR não acha. Não acho. VSR, você vai ser incoerente. Não vou ser, não. Você vai ser incoerente. Não vai, o Cristiano Ronaldo tá atrás do box, pô. Não, Tá sabe atrás por do que eu não vou Mohamed ser? Ali. Sabe por que eu não vou ser? Porque eu te provei que a Kate Ledeck tem pelo menos quatro nadadoras, pelo menos 4 nadadoras, e olha que eu reduzi só para as mulheres. Tem pelo menos 4 nadadoras com mais medalhas do que ela. O meu ponto não é sobre ter mais medalhas, é sobre no momento do que ela tá tudo vivendo. bem, Sobre eu sei. dominância, pô. Mas tem gente que domina também a Não tem. competição de ser tetracampeã olímpica também. Não, no nível Lógico que a Kate Ledeck tem. A Pellegrini, se eu não me engano, é tricampeã olímpica. No esporte dela, Entendeu? ela domina num nível desde os 15 anos de idade, ela domina o esporte. Mas... Ela tem 26. Mas tá bom. Mas, por exemplo, Eu acho errado. que é mas isso? Faz parte. O que nós vamos fazer com o Tom Brady, então? Então, cara, a questão é... Tom Brady... O Tom Brady, já que se a gente falar em dominância, o Tom Brady, ele tem mais título do que qualquer franquia, qualquer time. Isso porque ele Seria? venceu uma... Só pra lembrar, só pra dar um ponto. Ele tem 6 pelo Patriots. Você fala assim, ué, 6. pô, como é que ele tem mais título que o Patriots? Os mesmos que ele ganhou, o Patriots ganhou. É que ele ganhou um depois pelo Tampa Bay Buccaneers. Então, assim, seria o equivalente a você pegar assim, é como se o cara que mais tem título na NBA é o Bill Russell, que tem 11. O Boston e o Lakers são os times 17. que mais têm título, que são 17. Ele tem mais título do que qualquer time tem mais Super Bowl, tá? Super Bowl especificamente. Ele tem mais Super Bowl do que qualquer time da NFL. Isso Como é se o muito Cristiano dominante. tivesse mais título de Champions. É como se o Cristiano que o Real tivesse Madrid. 15 Champions e o Real tivesse 14. Assim, é muito grande. Ele virou dominante num esporte que é feito para não ter dominância. As regras da NFL são feitas para você ter rotatividade lá, de folha salarial, de negócio de draft, tudo isso. É feito para não ter dominância. O futebol americano é um esporte que é feito para não haver longevidade. E ele ganha um primeiro título em 2001 e ganha o último em 2020? 2020. Deixa eu ver aqui. 2019, eu acho. Vai, eu vou falando Enfim, ele ganha, tudo isso só que ele faz, a gente não baixou a nota do Kelly 2020. Slater? Então. A gente não baixou a nota? Ele joga um campeonato, uma modalidade, que só é jogado em um lugar do mundo, que é a NFL. Ah, 6 tá pedindo o Tom Brady ali. Mas por essa questão da relevância, a e relevância da dominância, cara, eu acho difícil, cara, porque o Tom Brady, é o que a gente falou, todos os recordes são do Tom Brady. Todos os principais recordes são do Tom Brady. Ele tem mais título que um... Ele tem mais título, ele tem mais vitória, ele tem mais playoff, vitória em final. Touchdown, ele tem mais jardas aéreas. Os caras, é o que o Cielo tá falando aqui, os caras jogam. Os caras ganham nacional, porque só tem ele jogando isso aí, é como se fosse um título mundial, pô. Não tem outro lugar jogando. Não, tudo bem. Eu acho esse um ponto relevante. Mas no argumento fato, 1 que a gente falou lá no início, que era a dominância, ele é o melhor. Ele é o melhor. Ele é o maior, ele é o melhor, ele é o mais dominante. Talvez, é isso que eu tô falando, o esporte,
A gente usou o argumento, por exemplo, do Giba não ser destacadamente o melhor, o Kyrgios não ser o melhor. Vamos fazer o seguinte. O Djokovic, Nadal e o Federer têm brigas mais próximas. Vamos fazer o seguinte. Vamos descer o Muhammad Ali e descer o Messi. Pra mim, desce o Djoko. Tu desce o Djoko? Não, mas peraí. O Tom Brady vai ficar à frente do Messi? Não. Acho que o Messi fica na frente. Não, pra mim, só desce o Djoko e larga o Tom se Brady ele ali. desce o Muhammad Ali pra 6, o Messi pra 7, a 7 tá lotada, só vai sobrar 8 Não, pro Tom pra mim, Brady. só desce o Djoko e coloca o Tom Brady ali. Porque a gente tá falando de um esporte que é pouco. Então, o Djoko e Nadal vão ficar juntos? Pode ser, porque o jogo trouxe a gente pra isso. A questão é, o Djoko Então são eu 2 títulos desceria, a mais. eu desceria o Muhammad Ali. Porque ele perdeu. E aí você na põe o Tom época. Brady no Mas 7. o Djoko põe o Tom também Brady- perde, pô. Tô Não, falando, tudo o Djoko bem. perdeu mais que o Muhammad Ali. Né? Num esporte que é muito... Mas é porque tem mais competições, Mas num esporte né? que te dá 5 Ganhou sets... mais também, Você pô. dá, por exemplo... Perdeu mais, mas ganhou mais. Eu sei, mas, por exemplo, o tênis, ele te dá 5 sets. Ele fala assim, você tem a chance de perder O um boxe set... te dá até 12 rounds. É, só que se você toma um cruzado de direita no primeiro round, você cai no chão que nem um saco de batata e acabou. O famoso sim, né? É, não, mas acontece muitas vezes. Inclusive já aconteceu, por exemplo, com o Mike Tyson que a gente falou aqui. Eu Por acho exemplo, que eu ser tô olhando relevante aqui- como o Muhammad Ali foi é muito difícil. Pô. Que talvez tenha pensado até por alguns outros votos aqui. Mas não. Pra mim, desce o Djoko, pro Messi, desce o Muhammad Ali. Mas qual é a dificuldade maior do Ali pro Djokovic? É exatamente aonde? Pra mim, Só a dificuldade é um esporte mais imprevisível, um do que o outro. No tênis, o melhor ganha. A maioria das vezes, o melhor ganha, que foi... A gente viu isso acontecer. O Djoko ganhou a maioria das vezes, junto com o Nadal e junto com o Federer. Tanto que, por exemplo, quantas vezes aconteceu, a gente até brincou aqui durante o programa, o Soderling ganhou do Nadal no Roland Garros. O Muhammad Ali, o esporte dele é mais imprevisível. Ele perdeu menos porque os números não mentem. O Djoko só tem 2 grandes lãs a mais do que o Nadal. É perto. Ele tem 4 de diferença pro Federer. É tudo muito perto. Mas assim, são 24 grandes Eu lances. sei, mas o Muhammad Ali tem 50 e tantas vitórias. É um E cara... aí nós estamos falando de um cara que Então, joga uma mas é que eu semifinal acho- O cara mas joga é uma que- semifinal de 4 horas na sexta-feira, no domingo ele tá jogando uma final de 5 horas mas é de que eu duração. acho, mas é que eu acho que no quesito absurdo, dominância, o Muhammad Ali ele não era tão dominante quanto os outros. Pô, eu acho que ele era. Eu acho que ali tem muito de representatividade, que é algo que a gente destacou no Federer, destacou na Nadia Comaneci. Eu acho que tem muito de representatividade. Eu acho que ele tinha bastante dominância, mas... Por exemplo, ele chega ali, ele lutou que pra resolver igual. esse negócio. Ele lutou. vai ser você, eu já tinha ele, feito. ele lutou de igual pra igual várias vezes com o Joe Louis, de igual pra igual ganhou. várias vezes com o Joe Ford e Mas perdeu também. Mas o E Djokovic, perdeu também. jogou de igual pra igual com o Nishikori, jogou de igual pra igual Qual é com a o tua Zverev. ideia? Qual é a tua Ganhou. ideia? Qual é a tua ideia pra Pra mim, resolver o desce o problema? Djoko. Só. Desce o Djoko e E põe o bota Tom o Brady na Brady ali. 7. Tua ideia, VSR? A minha era descer o Muhammad Ali e botar o Tom Brady na 7. A minha é do VSR. Então, Muhammad Ali na 6 e Tom Brady na 7. Eu acho que do ponto de vista de dificuldade, Na verdade, a minha era o Tom Brady na 6, tá? não Mas não dá. eu vou Do ponto- desempatar. sabe por que, Eu vou que é? Sabe desempatar, por que, sim. que é? Que do ponto de vista de dificuldade, o Djoko fez Bom, o Tom Brady isso. não fica maior que o Cristiano Ronaldo, Djoko me pega fez isso. muito, Olha só. muito. É o que Djoko- parece, só um ponto antes da gente falar, parece que a gente tá tendo que humilhar os caras pra baixar Não, uma não, nota, né? não. São Por gigantes. exemplo, o do mesmo Giba tá na jeito. nota 0, ele é, na nossa eleição aqui, o 29º maior atleta da história, pô. exatamente. Não É que, tipo assim, então, pra eu mas- ganhar no meu argumento, eu tenho que diminuir o trabalho dos outros. É uma mas merda felizmente, isso. não, mas Eles são gênios, regra do programa. Então eu vou falar pra melhorar o argumento do Djokovic. O Djokovic fez isso na única modalidade que a gente botou aqui, 3 representantes. Que talvez isso seja um problema pra baixar a nota, né? Na minha visão. É. Porque se a gente tem, por exemplo, se a gente tem um cara que fala assim, destacadamente esse é o maior. Na nossa não tem, tem 3 tenistas, pô. Isso talvez seja uma coisa pra baixar a nota de todos os tenistas. Sacou? Talvez... Mas é porque eles fizeram coisas muito grandes, né? Mas não dá pra saber. Tem muita gente que vai ficar puto com a gente, porque a gente tá botando o Djokovic como o maior. Então tudo Já bem. tão, Problema, já tão. problema. Então eu tô falando, ter 3 tenistas é um argumento pra baixar a nota, não pra aumentar a nota. Entendi. Vambora, vai. Não sei. Porque você estar inserido num contexto em que tem outros 2 caras inacreditavelmente bons como você conseguir superar esses 2 caras, eu acho... Pô, o Cristiano Ronaldo conseguir ganhar 5 bolas de ouro na era do Messi, porra, é muita coisa. Também, é isso que eu tô Muita falando. coisa. Por esse é o aspecto do Entendeu? Djokovic, né? Você tem, Mas você isso tem não as é duas sobre visões, dominância. você tem 2 ângulos pra olhar essa história. Mas a palavra dominância, ela altera isso. Mas enfim, Vamos lá, desses 5 que a gente segurou pra 10, um de 10 vai pra 8. É. Só isso. Quem é o menos 10?
Entre Bolt, Jordan, Phelps, Serena Williams e Pelé. Agora é a hora da onça beber água. Cara, eu vou te dizer, eu acho que eu vou falar das grandes barbaridades que eu falei na minha vida. Mas o menos 10 aí pra mim é o Bolt. Cara, Eu acho que é o Bolt. Pô, assim, não tem muito o que fazer mesmo, não. é porque ele tem menos ouros, né? É. Do que, por exemplo, até o Carl Lewis, né? É. Ele vai terminar com menos ouros do que o Carl Lewis. Considerando lá o ouro que foi tirado, né? Que na prática ele ganhou, mas oficialmente Seria igual. são 8, né? Ele acho não que é o maior Não se vencedor. penalizem agora, porque, cara, olha os 5 que sobraram, não tem jeito. É. Eu acho que vai... Vamos lá, vou até adiantar o papo já aqui. Não, mas... Pra mim, a disputa... O Bolt está nessa disputa, pra ser o menos 10. Pra mim, a minha disputa seria entre Bolt e Serena Williams. Eu acho que Porque a Serena... Não, então, sabe qual é a questão da Serena? Se a gente olhar não só a era aberta do tênis, a gente olhar a era geral, da história do tênis, ela não é a maior vencedora da WTA. Ela não é a maior vencedora. A maior vencedora é a Court, né? A Margaret Court. A Margaret Court tem mais de 60 Grand Slams na vida, misturando duplas mistas, simples e etc. A Serena não é a maior vencedora. Então, pra mim, seria a maior discussão por isso. Mas a nível de dominância, a Serena domina por mais tempo o esporte do que o Bolt. Esse dado, ele faz todo sentido. Por isso que a minha disputa é a Serena com o Bolt, mas eu também coloco o Bolt com a nota 8, porque eu acho que a Serena, ela dominou o esporte dela, não só tecnicamente, mas como fisicamente. Fisicamente ela mudou o patamar, ela quebrou paradigmas, ela fez uma série de coisas. E aí a Serena agora. 9, beleza. Vamos pro Pode 10? puxar a Serena ou vocês lá pra querem? última. Pseudo, já vai pro 10 ou 9 dos 3 aí? O que você sugere? Não, aí vai a mesma coisa. Tira mais um, tira mais um. A gente já vai tirar o Michael Jordan. Hã? Vai tirar o Michael Jordan. Vai tirar o Jordan? Vai tirar o Michael Jordan. E é uma loucura tirar o Michael Jordan agora, mas aí é isso aí. Tá, então vocês vão fazer o Pelé perder pro Phelps, né? Vamos lá. É isso, né? Vamos a Na letra Austrália fria. já fizemos. Vamos falar a letra fria. Ai, Jesus! São 23 ouros olímpicos, 3 pratas, 2 bronzes. 39 recordes mundiais batidos. 26 ouros em mundiais de natação, 6 pratas e 1 bronze. Entre Olimpíadas, mundiais, Pan-Pacíficos, que é uma competição gigantesca para os Estados Unidos. É uma competição porque pega ali tudo que precisa, né? Todos que são fortes na Olimpíada. Rússia, Japão, os outros são fortes em natação. Rússia, Japão, Austrália e Estados Unidos e, né, Canadá. Ele medalhou em 9 provas diferentes. Seria como se o Pelé ganhasse no futebol de campo, no futebol de areia, no futsal, no futevôlei. Ganhasse em todas as modalidades diferentes que o fute traz pra gente. O meu 10 é Michael Phelps. Seu 10, VSE. Então, o meu 10, porque assim, você tá falando de um cara, olha o tamanho desse cara. Na Olimpíada de 2004, que eu tive a Percebo honra... que vocês estão tendo que falar do tamanho do Phelps, porque do tamanho do Pelé não precisa falar nada, não, né? precisa. Até porque a gente mora no Brasil. Tá sendo necessário fazer o... Em 2004... A gente mora no Brasil. Em 2004, eu estava em Atenas fazendo a cobertura. O Phelps sai da Olimpíada com 6 ouros e 2 bronzes. Perfeito? Ele caiu na piscina quantas vezes? 8 vezes. Saiu com 6 ouros e 2 bronzes. Saiu da piscina sempre medalhado. Sempre medalhado. 6 ouros e 2 bronzes. E ele saiu tendo que dar a explicação do fracasso dele. Você entendeu? Ele caiu na água 8 vezes e ganhou 6 ouros e 2 bronzes. Teve que explicar por que ganhou 2 bronzes. bronzes. E perguntaram o que faltou para ganhar os 8 ouros. Que foi o que ele fez na Olimpíada seguinte. Batendo a marca do Marcus Spitz de 7 ouros. Então assim, irmão, ele chegou, eu estava na Olimpíada 2012 também. Olimpíada 2012, eu estava. E aí eu estava na entrevista coletiva dele, quando ele falou assim, veremos você no Rio de Janeiro? Aí ele falou a seguinte resposta: eu posso até nadar no Rio de Janeiro, mas é só na praia de Copacabana. Ele foi pro Rio de Janeiro e patrolou a Olimpíada também. Então assim, meu irmão... E o auge deles dura a mesma coisa, né? Isso. 12 anos. O principal auge do Pelé é de 58 a 70, ele dura um pouco mais, joga um pouquinho depois. Que o Pelé, mas o auge é de 58 Pelé a 70. modificou a história do futebol. O futebol não seria o que é hoje sem o Pelé. O Pelé é o único a ganhar 3 Copas do Mundo
Isso é importante ser dito. Provavelmente. Uma delas com ele machucado, né? Uma delas ele 62. ficou machucado, mas ele jogou 2 dos 6 jogos e fez gol. E fez gol, inclusive. Então, se o pessoal fala, uma ele não jogou. Não, ele jogou. Ele não jogou a fase decisiva, mas jogou. Vai ser muito difícil alguém conseguir isso de novo. Provavelmente, a gente não verá alguém ser tricampeão do mundo. Não sei se o Mbappé, de repente, consegue, hein? O Mbappé, pra ele conseguir... Que a França tem, então, pra ele conseguir, ele tem que ganhar as próximas 2, né? E lembrando, não há uma ficou seleção... perto de ganhar a última, ficou no detalhe. Tudo bem, mas aqui já não ficou. Vai lembrar, não há uma seleção bicampeã do mundo seguida desde 62. Nós estamos em 23, né? Então, assim, ele teria que... O Mbappé poderia, se ele ganhar as próximas 2. O Brasil poderia ter feito 94, 98, a França poderia ter feito agora. Então assim... Mas, então é isso tudo. Passaram-se 62 anos, né? Mas, pra mim, 2024, o maior atleta da história é... Michael Phelps, 23 ouros olímpicos. Ele não perdeu. Enquanto ele esteve lá pra nadar, ele perdeu quase 0. Ele perdeu quase zero. Cara, é muita coisa. Com provas diferentes. Ele nadando livre, nadando... História de doping não teve nenhum peso na avaliação de vocês? Não. Do Michael Phelps? Não tem doping no Michael Phelps. Não tem. Não, a única coisa que tem é que ele... é a história do uso da substância... digamos, não é o doping com... É uma droga reflexo. É uma droga recreativa. Inclusive foi fora de competição. Onde ele consumiu essa droga não era ilegal, né? Porque eu acho que ele estava num estado que não era ilegal. Na localidade, né? Na localidade. Porque lá tem legislações diferentes. Exatamente. Onde ele foi não era ilegal, enfim... Cara, é muito importante. Tentei até o fim, mas... que é muito... E eu não vou usar nenhum argumento pra diminuir o Pelé aqui, tá? Nem eu. Não precisa. Porque não há argumento pra diminuir o Pelé. É só o Phelps. Nem se você procurar muito, você cavar muito, você vai achar. É isso, gente. Quanto tempo? Quer dar uma olhada ali? Dei uma olhada. Já estamos aqui 1h35. Nem é o maior, hein? Nem foi o maior, porque eu acho que 1h40. Né? Apesar que a gente pode enrolar um pouquinho aqui, só pra bater o recorde. Vamos não, 1h35 de uma boa discussão. Cara, boa discussão. Esse Kelly Slater não tá muito baixo, não? Minha grande dúvida Talvez ele esteja muito alto. Que isso? Porque, por exemplo, o Anderson, ele pega... ele é menor do que a Nádia Comaneci, o Kelly Slater? Não, minha dúvida é o Anderson Silva, sabia? Porque ele começa... Jogar pro zero? Não. Porque a gente começou a análise dele muito cedo e talvez a gente tenha baixado muito a nota. Porque, por exemplo, o Anderson Silva, ele tem um lúdico que em algum momento falava, gente, é impossível acertar um soco nesse cara, pô. Porque ele, fazia as esquivas, ia pra lá, no chão, tem a luta contra o Chael Sonnen, que ele tá com a costela trincada. E ele vira pra cima do Chael Sonnen. Então eu acho que talvez tenha ficado pouco. Você vai colocar ele pela ele pata, apanha... Não? Ou pelo Kelly Slater, não? Talvez pelo Tiger Woods, porque eu tô falando que os recordes principais ele não detém nenhum, né? O Tiger Woods. Tá. Eu troco. Beleza. Fazer um pouco mais de justiça ao Anderson Silva, né? Porque ele foi o primeiro, né? Então a gente naturalmente baixou por medo do que vinha pela frente. Tá, pode ser. Feito. 1h36. Agora, seja o que Deus quiser também. Comenta, quer xingar? Pode xingar, mas compartilha também. E com argumento. E com argumento. Com argumento. Xingar por xingar não adianta. A gente ficar olhando demais isso aqui é igual quando você manda um e-mail, você lê o corpo do e-mail 20 vezes, aí você envia, vai sem o anexo. Assim, caralho, fudeu, escrevi um monte de coisa. Ou aqueles e-mails que o cara manda na hora da raiva e copia a empresa inteira. Lembra? Já tivemos alguns no passado. Errou e continuou errando. Não vai, saiu, não volta mais. A gente vai contar coisas não voltam ao local de origem. Saídas do traseiro não retornam. Errou e continuou errando. A gente vai contar como histórias do esporte interativo lá no de Sola. Vamos pensar nisso. Semana que vem tem mais. Tchau!